Está no ar mais um Toca Podcast, e aqui nessa mesa belíssima da Toca Cultural para falar com pessoas interessantes. E quem me ajuda não, quem pilota comigo esse bate-papo interessante aqui é Lana Segafredo. Boa noite, galera! Vocês que estão ligados aí na Toca Cultural, chegou o momento de falarmos de algo que vocês gostam muito. Até porque, se você já deu uma olhadinha no calendário esse ano, você já deve ter percebido que tem muito feriado para aproveitar. E aí, nada como escolher um bom hotel, um bom roteiro, uma boa viagem, né, amor? É verdade. E quem agora não gosta de viajar, não é mesmo? E a gente tem um feriado de Corpus Christi pela frente, tem mais outros tantos aí pela frente. Então, quero te convidar a fazer essa viagem com a gente hoje de um jeito criativo, organizado e prestando atenção em tudo. E convido para esse papo de hoje duas pessoas que são especialistas no assunto e eu estou muito feliz de recebê-los aqui, Thiago Paes e Tânia Coelho. E aí? Sejam bem-vindos! Estamos aqui. Para apresentar para vocês, o Thiago é do Pais pelo Mundo, tem programa na TV, tem canal no YouTube, tá bombando no Instagram, todo mundo pede 1000 dicas pra ele. E a Tânia, especialista naqueles lugares que a gente ama estar e fica super confortável, aquele hotel gostoso, gente, ela tem um projeto Hotel Além do Quarto. A gente já vai falar desses que não são tão legais dos não também. Mas antes, a gente começa perguntando pra eles como começar um bom roteiro de viagem. E aí? Quem que vai pegar essa responsabilidade? Olha, primeiro, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Eu fico super feliz de falar sobre esse assunto também. E eu acho que o turismo traz um pouco de felicidade para a vida das pessoas, né? Um pouco de sonho, a gente abre a cabeça para sonhar em estar em outro lugar, em descansar. Muitas vezes a gente vem numa trajetória aí de correria profissional e tem aquele momento assim de sonhar em descansar, em juntar família, ou fazer uma viagem sozinho. A viagem pode acontecer de tantas formas, né? Mas eu acho que, então, primeiro é realmente um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês. O podcast tá lindo. Obrigada. Eu fiquei super feliz, achei muito lindo, Nossa, muito lindo. A gente fica tudo cheio de emocionado. Hashtag orgulhoso. Nós Hashtag que somos da orgulhosos. comunicação, a gente adora isso aqui, né? Esses projetos independentes, né? Lógico. Galera que faz. E acho que todo mundo deve apoiar os projetos independentes e que tem bastante qualidade, né? Muitas vezes eles não aparecem tanto, mas muitas vezes a gente está perdendo de assistir coisas de qualidade, né? Em detrimento ao marketing de outros projetos maiores. Isso aí. Mas voltando para o turismo... Como começar um bom roteiro, Thiago? Eu acho que uma boa viagem, ela começa antes, mas muito antes daquele período que a gente viaja, né? Então, assim, todo mundo vai falar aqui, todo mundo que trabalha com turismo vai falar que a viagem começa com um bom planejamento de viagem. Mas muitas vezes a gente também é surpreendido por aquelas viagens que a gente faz de repente e são o máximo, né? São aquelas viagens que a gente faz sem planejamento, a gente faz de uma hora para outra. Aquela isso do tipo tudo... assim, opa, estou de folga naquele fim de semana, não me preparei, viajar. eu não quero ficar em Curitiba, e aí? Mas tudo isso depende do teu orçamento, né? Quanto mais você organiza a tua viagem com um profissional, com auxílio de um profissional, mais o teu orçamento vai se enquadrar naquela viagem. Mais coisas você vai poder agregar, mais atrações você vai poder visitar, um hotel melhor você vai poder ficar, porque você planejou com antecedência aquela viagem, possibilitando que você tivesse vaga no melhor hotel, uma vista para o mar que muda muito, né? a tua experiência de viagem. Mas acho que mais que isso, viajar é realizar o sonho de muita gente. É realizar muitas vezes você vai para um lugar que você só viu na TV, que o teu filho quis ir, você não teve oportunidade de ir, e agora você tem essa oportunidade de ir. E tem um outro lado da viagem que também é muito importante, é o fator econômico, né? Hoje no turismo a gente fala que nós somos viajantes, mas também a gente está viajando para um lugar que tem anfitriões. A gente não fala mais em explorar um lugar. É verdade. A gente está indo para casa de alguém, a gente está indo para a cidade de alguém, então a gente tem que respeitar esse espaço dessas pessoas, dessa comunidade, a cultura desse lugar, né, o modus operandi desse lugar. A gente tem que respeitar e saber que nós precisamos fazer, isso é muito importante, uma
troca numa viagem. A gente viaja para trocar experiências, não para viver apenas aquelas experiências e explorar um lugar. A questão assim, que não é somente nessa questão... Porque tem muita gente que vai fazer comparação. Né? Uhum. O Brasil não é assim, na minha cidade não é desse tal jeito, né? Então, vamos nos permitir realmente, né, vivenciar, como você colocou, a cultura, a cidade, enfim, Sim. mas ir com o coração aberto e não de uma forma crítica. Uhum. Acho que acontece muito disso também, né? Eu acho que Pessoas isso é na perfeito, comparação. Tânia. Eu acho que um bom viajante é aquele que não compara. Até porque nenhum lugar tem comparação. É verdade. Nenhum lugar tem comparação. Todos A têm gente tem suas que viver o que há características. de melhor no lugar, todos têm suas características, a gente tem que viver o que há de melhor no lugar e saber que estamos indo para casa de alguém. Então a gente precisa respeitar aquele espaço. O turismo de massa, a gente falando aí... Antes de pandemia, existia um turismo pesado de massa. Navios chegando com milhares de pessoas em umas cidades minúsculas da Itália, por exemplo, invadiam todas aquelas cidades. E hoje, principalmente as companhias de cruzeiro, se preocupam muito nos lugares, nas cidades que eles estão chegando. Né? Eles chegam naquela cidade, então eles têm que trocar com aquela cidade. O que eles podem oferecer? Muito sobre essa troca com o anfitrião, as companhias de cruzeiros, o que é que elas têm feito? Elas têm convidado as pessoas da cidade para passar o dia, quando eles estão atracados naquela cidade, algumas pessoas da cidade, secretários de turismo, políticos, ou pessoas que trabalham com turismo, profissionais do turismo, para conhecerem o navio, saber como funcionam. Que legal. E essa é uma forma também de dizer assim, olha, estamos aqui conhecendo, vivendo a tua cidade, mas também queremos que vocês conheçam como é que a gente funciona. Até Quantos porque são empregos nós futuros clientes também, né? são Futuros passageiros. São né? futuros passageiros, mas também para saber quantas pessoas a gente emprega, quantas pessoas a gente... sei lá, quantas pessoas estão fazendo atividades ali, como é organizado. E aí Isso eu foi já muito vou importante. emendar uma pergunta para Tânia, porque quando a gente chega num destino, qual é o primeiro lugar que a gente vai, né? Tá, depois do aeroporto, tá, pegou o Uber, ok. Mas a gente vai para o hotel, certo? E quando a gente chega nesse hotel, o primeiro contato é o que marca a gente. E como é que isso se dá? Assim, agora eu quero que você conte pra gente como é que é esse primeiro contato da pessoa com o hotel que ela chega. Então, até como o Thiago comentou, né? Eu acho assim, quando a gente prepara uma viagem, tudo faz parte do processo. Aí, quando você está na frente, você chegou naquele país, naquela cidade, enfim, aí você meio que você já visualiza por fotos, enfim, né? Por vídeos dos hotéis, mas quando você está lá, aí você vai contemplar de fato, né, tudo aquilo, possivelmente, né, dependendo da categoria do hotel, é o concierge que vem te receber, o mensageiro, enfim, mas é aquela coisa assim que aí vai muito, né, do estilo de hotel que você quer. É um hotel mais de aventura, um hotel tradicional, né? E cada um vai vir com uma experiência. Por exemplo, né, eu tive uma experiência muito bacana na África do Sul, que eles foram buscar, né, os viajantes, enfim, né, no próprio aeroporto. Então, assim, veio o Ranger com jipão, aí as nossas bagagens, enfim, somente para mim e para o meu marido, né? E foi muito curioso porque se veja o que é a questão da experiência, a questão da emoção. Porque na hora que nós estamos indo para o Capama, que era esse hotel, passou uma cobra, mamba negra. Mas o guia, né, o Ranger, falou assim: eu não acredito, é uma mamba negra, né? E ele falou assim, olha que sorte que vocês tiveram, porque ela é muito rara. Então, para ele dizer aquilo, assim, para nós foi como se fossem umas boas-vindas, né? As boas-vindas da Era uma mamba. moradora vindo dar boas-vindas para você. Mas, na verdade... O que ela não viu é que, enquanto ela entrava no carro, uma outra pessoa recolhia a mamba negra, colocava ela numa sacolinha, colocava no mesmo porta-mala e falava... Vamos surpreender os próximos hóspedes agora, né? Não, mas é assim, eu acho que cada hotel tem a sua experiência, porque o que impacta, de fato, quando você chega no hotel, é a hospitalidade. Sim. São as pessoas que vão te receber, né? É o sorriso, né, Tiago? É o acolhimento, porque você pode ter uma estrutura poderosa, de um hotel super, né, tradicional, luxuoso, enfim, mas a pessoa, na verdade, é ela que vai definir, sabe, se o hotel realmente, assim, te impressionou ou não. Porque essas pessoas, eu digo assim, que elas praticamente carregam a gente no colo, elas têm que ser realmente, assim, tem que vir do coração, eu digo, porque é algo que tem que ser muito, muito natural. Então, quando você me faz essa pergunta, me vai muito disto, sabe? Então, pode ser aqueles drinks, né, que foram preparados pelas equipes e tudo mais, mas também é aquela coisa assim, não precisava ter nem mamba negra, nem os drinks, enfim, preparados, né, pelos Espero que não encontre uma mamba negra no quarto do hotel. Sim.
Mas acho que complementando, Tânia, que você está falando, acho que a hospitalidade ela tem muito, ela é um grande diferencial numa viagem, né? Quando o local que você se hospeda pode mudar toda a tua experiência com aquele lugar. E até o preconceito que você pode criar lá sobre carregando, sobre um lugar, pode ser positivo e negativo. E muitas vezes as pessoas confundem como se o hotel de luxo ele fosse o referencial de status daquele lugar, ou se fosse o referencial de o melhor daquele lugar. E muitas vezes essas experiências elas podem ser muito mais simples. A Tânia falou muito bem. São as pessoas que transformam o lugar. As pessoas são as coisas mais importantes. São as coisas. Né? As pessoas são os sujeitos os elementos mais importantes do turismo. Porque o turismo é feito de gente para gente. E isso não vai mudar. Nenhuma tecnologia vai conseguir tirar isso do turismo. O turismo é muito de gente para gente. As pessoas querem ser ouvidas por outras pessoas. E a tecnologia, o que é que ela faz? É tentar imitar as pessoas. Ela pode até chegar perto, mas isso não vai ser 100%. E hoje em dia fala muito da inteligência artificial, tem até uma novela falando a respeito, né, do garçom e tudo mais. Está sendo muito bacana até esse debate, enfim, mas a gente sabe que a pessoa. Nada vai substituir. Né? E aí eu vou fazer uma pequena contribuição aí para isso que o Thiago falou, porque quem acompanha aqui o canal sabe que a gente tem algumas dicas de viagem e recentemente a gente fez uma aventura de carro até Punta del Este. Uau. E nesse trajeto a gente foi parando, conhecendo pessoas, conhecendo lugares e um dos pontos do roteiro de parada obrigatória era o Chuí, né, que é justamente a fronteira do Brasil com o Uruguai. E aí, algumas amigas, quando passávamos por Porto Alegre, que moram lá, eu falei, gente, a gente quer almoçar com vocês, porque a gente vai estar bem no horário de almoço, vamos se encontrar e tal, porque a gente está indo para o Chuí ainda hoje. Chuí? Vocês vão para o Chuí? Que lugar horrível. O que vocês querem com o Chuí? O que vocês vão fazer no Chuí? E, gente, vou falar para vocês, a experiência do hotel e do entorno de onde nós escolhemos para ficar ganhou o nosso coração e hoje a gente tem saudade do Chuí, né, É amor? verdade. Foi o ninguém ponto dava alto da nada viagem. para aquele lugar. Isso que eu digo assim, sabe, Lana, né? E o Thiago, com certeza, compactua com a ideia. O hotel era incrível. Não importa a categoria, não importa se é uma pousada à beira-rio, vamos dizer Tânia, até era assim, um né? castelo, Né? Dos anos 40, coisa mais linda. A gente ficou encantado. E acho que essa experiência toda realmente é a pessoa que vai fazer isso para você, que vai tornar tudo isso. É claro que eu não estou dizendo assim que não some a isso. A história do hotel. Eu gosto muito de trazer histórias dos hotéis, do que está por trás daquele hotel, né? Até a questão, né, da arquitetura, quem fez, né, todo esse projeto. Então, assim, é toda uma identidade. Eu sempre brinco assim, né, com os seguidores lá do hotel, além do quarto, eu digo assim, vai chegar um momento que a pessoa o destino não vai ser mais a cidade, o estado, o país. Vai ser o hotel que eu quero visitar no mundo inteiro. E no nosso caso, eu acho que é possível atestar exatamente o que você acabou de falar. Porque as pessoas foram muito legais, embora a cidade realmente não tenha pontos turísticos, vamos dizer assim. É uma cidade de fronteira. É uma cidade de fronteira. Tem um ponto turístico do outro lado da fronteira, mas o ponto turístico é o hotel, é o que está junto ali, é o forte. E o hotel, como você disse, construído sob a temática daquele ponto turístico, né? Nos anos 40, até o nome, como você falou, até o nome do arquiteto. E de quem... Do arquiteto, não, desculpa. De quem fez aquela arte toda com as pedras na parede, tudo a gente procurou. Porque realmente é lindo. Chamava atenção. E tem as fotos mas deles da mas é construção. super importante também, quando a gente fala de hotelaria, a gente perceber os cases de sucesso de empreendimentos que investiram muito, mas investiram principalmente na sustentabilidade, no seu tripé. Social, econômico e ambiental. Exatamente. Então é muito importante quando a gente vê que um empreendimento, por mais luxuoso, por mais caro que ele seja, que ele olhe o entorno, que ele empregue na comunidade, que ele trate o meio ambiente como algo que tenha longevidade, que a gente precisa dessas pautas, né, dentro das hotelarias. E isso a gente realmente encontra. Quem tem lastro para fazer isso muitas vezes é a hotelaria de luxo. Né? Eu conheço 35 países e, assim, não é muito. Tem gente que eu conheço, gente que conhece 80, 100 e poucos. Mas, bastante. Assim, é uma quantidade razoável. 19. É uma quantidade razoável. E o que eu mais vejo pelo mundo, até porque o canal é Paz pelo Mundo, mas o que eu mais vejo pelo mundo é essa busca de trazer o entorno, principalmente na hotelaria de luxo, para dentro do hotel. Empregar na comunidade.
Inclusive, na gastronomia, é muito importante que os chefes de cozinha, principalmente os chefes dentro de hotéis, tragam a gastronomia local para mostrar para esses turistas. É o que a gente busca sempre, inclusive provar o que tem ali naquela cidade. Pode até ter um McDonald's na cidade, mas não, a gente quer provar a comida local. E mais que a comida local, você está provando o produto local e o produtor local. Né? Você está trazendo o produtor para dentro da mesa, você está fazendo com que o produtor não saia da sua cidade e vá morar em outra cidade, o êxodo, né? Então vai morar em outras cidades em busca de emprego. Você está fazendo com que o pequeno produtor trabalhe para aquele hotel. Você está fazendo que aquele serviço seja prestado dentro daquele empreendimento. É uma forma de conservação cultural, talvez. De sustentabilidade. Né? Eu acho muito bonito isso, porque hoje o viajante, o hóspede, enfim, ele busca por hotéis que têm esse compromisso com a sustentabilidade, claro. Né? Então, assim, quando o hotel, eu acho tão importante, sabe, Ilana, você que vem, né, uma profissional da comunicação, e enfim, quando o hotel, ele se posiciona, né, dizendo assim, olha, o nosso chefe, né, toda a nossa cozinha usa realmente, né, todo a alimentação assim que vem da nossa comunidade, né? Os nossos quadros são feitos também por artistas da cidade, né? Então, e quando eles colocam também os empregos e ainda favorecem as crianças nas escolas com os lanches, né? Acho que assim, no mundo inteiro, acho que o movimento está se caminhando para isso, né? Eu achei muito bonito quando um gestor de hotel daqui de Curitiba comentou assim, Tânia, a minha vontade, na verdade, era que os meus colaboradores, que eles chamam de colaboradores e não de funcionários, né? Isso é ótimo. Mas que os nossos colaboradores, os filhos deles pudessem vir trabalhando no nosso hotel. Porque eles vão ganhar, eles têm para ter esse padrão, né? Essa consciência, né, do que são os valores, a missão e visão, enfim, né, do hotel, da rede, enfim, mas para passar isso também para outras gerações. E essa questão que o Thiago traz, né, e isso envolve realmente a parte da gastronomia, enfim, mas hoje em dia assim, não se fala em outra coisa, e tanto é que eu tenho feito até algumas postagens nesse sentido, e alguns gestores já estão eu digo assim, né? Porque quando veio empresas, porque meu marido é engenheiro civil, trabalhou muitos anos em banco, e aí os americanos, os canadenses, mesmo os europeus, eles procuravam sempre qual é o hotel que leva a sério a questão da sustentabilidade aqui no Brasil, especialmente em Curitiba. Eu tenho um caso interessante meu. Eu estava no Sri Lanka uma vez, eu fui para o Sri Lanka e eu precisei mudar de hotel. Eu estava com um grupo de pessoas, mas eu precisei mudar de hotel. Eu não queria fazer um passeio determinado, porque era subir, gente. Mais de 500 escadas, eu acho que não combinava comigo aquele passeio. Gente, mas ele subiu 4 andares para chegar aqui hoje. Mas eram sobreviveu. 500 escadas. Eu falei, não vou fazer esse passeio, não dá para mim. E mudei de hotel. Fui para o hotel na praia. E quando eu fui pesquisar sobre o hotel, os reviews, né, as avaliações daquele hotel falavam sobre as questões de sustentabilidade. Né? Falava, olha, o hotel tem práticas sustentáveis, o hotel emprega na comunidade. E a maioria de todas as avaliações não eram de brasileiros, eram de europeus. E eu achei aquilo me chamou a atenção. Faz alguns anos isso me chamou bastante atenção, porque as avaliações que muitas vezes eu mesmo fazia eram em respeito à estrutura do hotel, ao tamanho do quarto, o travesseiro, a cama box. E eu via uma avaliação muito mais profunda, muito mais interessante, falando de coisas que eu valorizava, mas muitas vezes eu não colocava aquilo para fora, né? Eu sempre valorizei o chefe de cozinha. Eu viajo muito através do turismo gastronômico, em vários projetos que eu participo. Então, assim, eu sempre valorizei muito o chefe de cozinha que fazia esse papel mesmo, né? De fazer um pão com macaxeira, com aipim, com inhame, né? E fazer uma receita que ele aprendeu no Le Cordon Bleu na França, mas usar aquela receita com insumos, com produtos locais. Isso é fantástico, né? O toque autoral. Faz o seu toque autoral dentro do produto que ele está. Ele está empregando no teu entorno, né? Isso é uma forma de você ser sustentável, seu empreendimento ser sustentável, né? E de as pessoas apoiarem o teu empreendimento. Eu estou vendo você falar e estou lembrando daquele filme As Férias da Minha Vida, que é incrível, que tem o Gerard Depardieu, que ele é um chefe de cozinha que não quer modificações no menu. E é um filme muito legal porque fala dessa experiência, a atriz, que eu não vou lembrar o nome, mas é maravilhosa. Latifa. Ela vai morrer e ela decide pegar toda a grana que ela tem no banco e ir para o hotel mais luxuoso que ela sempre sonhou
conhecer aquele chefe Didier, que é maravilhoso, conhecer aquele menu maravilhoso, e de repente lá ela vive uma experiência transformadora na vida dela. E como isso é bacana, né? Quando você vai de coração aberto para conhecer as pessoas, para você ser recebido, para você aproveitar aquela experiência, né? Não, mas uma viagem é a jornada do herói, né? É a jornada do herói, né? Você vai para uma viagem cheio de expectativas, chega lá, você é transformado por aquele local, por aquelas pessoas, por aquelas experiências. E você, de fato, volta uma outra pessoa, né? Você volta com conhecimento. Por isso que eu digo assim, que você vá num lugar que você já foi. Eu acho que você consegue ser tocado por outras experiências. E por isso que eu acho que vale muito a pena, né, Tiago? Assim, a pessoa tendo a oportunidade e a possibilidade de sair para fora. Né? Às vezes, quando eu posto hotéis, tem hotéis, óbvio que eu não fui, hotéis que eu posto ali, assim, boa parte eu não conheço, mas fica ali a inspiração, né? Outros que eu já fui, enfim, trouxe vivências muito bacanas. Mas, por exemplo, em Amsterdã, eu fiquei num hotel que era um antigo convento de freiras. E eles faziam o pão com receita, aquela receita secreta, né? Sempre a freira. Que é a receita secreta do século XIII. E esse pão, ele é envolvido, assim, numa toalha de linho, mas que está ali para os hóspedes cortarem com uma serra, enfim. E é maravilhoso. E daí, o que eu digo assim, né? Que esse tipo de experiência, qualquer hotel, ele pode enxergar um nicho, né, uma história, alguma coisa assim, e trazer isso como uma experiência para o hóspede. Isso não fica assim declarado quando você abre lá o nome do hotel, que é o The Convent, né? Não fica declarado assim que tem o pão. Só que a gente elogia o pão e aí vem a história do gerente de alimentos e bebidas, ou então da atendente do café da manhã, sabe? E aquela coisa assim que diz assim, meu Deus, eu estou comendo um pão então do século XIII, sabe? E isso te impacta de uma forma muito positiva. Essa experiência acaba sendo uma experiência da própria viagem, né? Você acaba conhecendo um pouquinho mais da cultura do lugar em função dessa experiência que você tem no hotel. Por isso o Hotel Além do Quarto, Tânia? Como nasceu esse projeto? Se veja, né? O Hotel Além do Quarto, ele foi criado, na verdade, a gente olhar o hotel de uma forma diferente. Né? Quando eu digo diferente, porque assim, ele vai muito além da hospedagem, é muito além do quarto mesmo. Nós sabemos assim que lá tem instalações, tem serviços que não é exclusiva do hóspede e que o público, o morador da cidade, ele pode se beneficiar de serviços como spa, café da manhã, almoço, jantar, academia, né? E esse tem sido o público, né? Tem sido, assim, na verdade, o plano de negócios, eu já digo, né? Que proporcionou, na verdade, a criação do Hotel Além do Quarto. Porque naquela época, que foi em 2013 para 2014, as pessoas, né, os gestores de hotéis, donos de hotéis e até o próprio viajante, enfim, eles não tinham ideia, assim, porque tem aquela questão. Será que eu posso ir, né, num café da manhã de hotel, mas ele não é exclusivo, são os estigmas, né? Ele não é exclusivo do hóspede. A gente se sente até meio peixe fora d'água, né? Já me falaram assim, Tânia, mas eu vou ser bem tratada, eu tenho que me vestir de uma forma mais adequada. O valor do restaurante do hotel não é muito caro, né? Então, assim, o que eu tenho trazido ao longo desses quase 9 anos é justamente assim, o hotel... vai muito além, né, do quarto, e que até o marketing dos hotéis, na época, eles só vendiam para hospedagem. Hóspede, né? Não, e só hospedagem para hóspede. E não Esqueciam falavam né? em restaurante, não falavam do seu chefe, não havia publicação de chefe nenhum, foto de chefe, nem foto do cardápio, nem foto do restaurante. E olha, e conto uma coisa para vocês. Todo restaurante ele tem nome de hotel. Só que o que é dito? O restaurante do hotel tal. O restaurante... não. Que lembra o nome do restaurante. Mas nem os próprios gestores, entende? Eles não Então, isso é uma coisa assim até mesmo a hospedagem para o local, para a pessoa da própria cidade, que quer ter uma experiência diferente num final de semana, num feriado. Não ir no restaurante normal, tradicional de Santa Felicidade. De se hospedar mesmo, de dormir, né? Curitiba tem tantos hotéis incríveis, com tantos chefes. Eu me lembro que um dia eu tive uma experiência incrível, que eu nem imaginava. Não sei se existe ainda, porque faz muito tempo, mas era no Pestana, tinha um chefe português, era um restaurante português. E meu pai queria muito provar um bacalhau, e ele estava aqui na cidade, e eu lembrei do Pestana, e a gente foi lá e teve uma experiência inacreditável. E essa experiência, né, que o morador também pode sentir
estando num hotel. Exatamente, Lana. Por isso assim, que eu acho que o Pestana existe, só para lembrar ela que o Pestana existe, inclusive nosso seminário de turismo gastronômico e gastronomia vai ser no Pestana, quando dia vai 30 ser, de Thiago? junho. 30 de junho, um dia inteiro só com super profissionais dessas 3 áreas. Bacana. Turismo, que engloba hotelaria, mas a gente separou para ficar mais didático. Turismo, gastronomia e hotelaria. Mas não sei se você posso te Não, interromper. eu ia só comentar, só para puxar a questão, né, Você tinha comentado do Pestana... Não, da comida. Da comida. É que, assim, eu ia só para pegar esse gancho ainda, né? Quando a gente pensa, assim, em trabalhar com o morador da cidade, isso já faz quase 9 anos, aproximadamente, eu precisava escolher um nome que fosse, assim, que meio que ele se resolvesse por si só e não precisasse de tanta explicação. Hotel além do quarto. Mas o que isso significa, né? Ou seja, olhar o hotel além dessa hospedagem. Aí, o que eu vou ter que olhar o quê, então? Eu tenho que focar, então, o quê? Em spa, na academia, mas saber que eu posso tomar o café da manhã, eu posso ir no restaurante. E o principal disso tudo é uma experiência que você está dentro da própria cidade, sem viajar, sem pegar passaporte, sem pegar passagem aérea, enfim, e ter uma experiência gastronômica, até porque lá uns 30 anos atrás, a hotelaria ela trouxe, né, ela importou, né, grandes chefes, né, como Emmanuel Bassolet, Laurent Sudot, para trazer justamente assim dar um upgrade, eu já digo, né, nos restaurantes de hotéis. De lá para cá, meio que se perdeu um pouco disso, apesar assim que o Emmanuel Bassolet ainda continua no Hotel Unique, né? O próprio Laurent Sudot, ele assinou o cardápio aqui do Hotel Bourbon, em Curitiba. Mas eu quero dizer, outros acabaram se perdendo. O Jean Georges, na verdade, né? Isso. Que são os criou grandes o Petit chefes, Gâteau, né? os chefes franceses, né? Então, a gastronomia hoteleira, ela sempre foi muito forte. Alguma coisa nesse caminho que se perdeu-se. E aí a hotelaria ela acabou somente vendo e vendendo essa imagem só da hospedagem e esquecendo dessa vertente que eu vejo assim que é um autonegócio, eu já digo, como especialmente quando você filtra toda a tua atenção para o morador da cidade. Sim. Tem eventos que eu idealizei no Brasil, ele é o único no Brasil e já faz 9 anos isso, que é o tour gastronômico pelos hotéis. E quantas pessoas me disseram assim, Tânia, eu não tinha ideia. Eu morava na época do Four Points. Eu moro na frente do Four Points. Eu não sabia que eu podia vir aqui tomar o café da manhã. Maravilhoso. Eu não podia, café não tinha. Da manhã de hotel. Nossa, Não, foi um casamento brunch, lá uma né? vez. Maravilhoso. Então, assim, essa informação, as pessoas não têm não chega a ter eles essa informação. É a iniciativa, talvez, que falte por um preconceito, né? Sim, formado. e sabe o que eu acho também, Paulo? Porque eu acho que não tem também essa questão da cultura do brasileiro. Quando você viaja para fora, as pessoas, assim, até aqui perto no Chile mesmo, assim, né, ali na Argentina, Buenos Aires, as pessoas gostam de tomar o café da manhã no hotel, gostam de marcar reuniões. O nosso amigo, o Tiago, aqui se veja, como é que aconteceu de nós nos conhecermos, né? Convidei ele para tomar o café da manhã num hotel. Né? Então, é um ponto de partida. Você pode chegar assim, e não precisa ser apenas um contato de casal. Não, eu não conheço outra pessoa. Vou convidá-la para tomar um café da manhã. É um lugar de né? socialização porque também, né? é um lugar que eu já digo neutro, hospitaleiro, bacana. Quem não gosta de café da manhã de hotel? Preparado para receber pessoas. Exatamente. Então, você vai ser né? super bem Todos recebido. Os tipos de pessoas. Uma defesa que eu sempre falo da gastronomia hoteleira é a questão da segurança. Você tem estacionamento, você tem ali toda uma equipe que ela já foi preparada. Não, também tem essa questão, né, Tânia? De repente você vai num café ou num restaurante, ele é para determinado nicho de pessoas, né? E um hotel ele está preparado para todos os tipos de pessoas. Ele está mais aberto, ele é mais hospitaleiro então, nesse quesito, assim, né? Não tem um nicho específico. Aquele boteco, aquele restaurante mais clássico, não tem isso. Mas o hotel tá neutro. Aí eu te faço um questionamento. Você falou de abrir o hotel para a comunidade. Tá, a gente sabe que, pelo menos eu sei, acredito que algumas pessoas saibam que é possível, claro, usar um salão nobre para fazer uma convenção, alguma coisa assim, uma sala Simpósio. de reunião, isso. Agora, a piscina de um hotel, né? Digo, nunca me passou pela cabeça falar, vou lá entrar na piscina daquele hotel. É o day use, sabe? Você pode ir passar um dia no hotel. Você paga uma meia diária. Caramba, que legal. Meia diária, por exemplo, vamos fazer propaganda do nosso hotel parceiro, que é o Pestana, né? Do nosso evento. Já eles têm uma piscina coberta, com uma vista lindíssima. Que legal. Se eu não me engano, é 18º andar. Nossa.
aquecida e, inclusive, assim, ó... Com uma vista linda. Uma vista maravilhosa. Tem um spa incrível. Tem um spa, o Bud Spa, que também já foi o nosso parceiro também. Mas, assim, e eles, inclusive, têm um elevador, né, para pessoas com deficiência. Então, assim, é um hotel que está muito bem preparado nesse sentido. Obviamente que tem todos. Já teve muitos pedidos, Thiago, através do Hotel Lindo do Parto. Tânia, eu quero um hotel muito tranquilo, porque eu quero estudar para o concurso da prefeitura. Uma semana, eu não vou deixar marido, filho e cachorro. Não quero ser interrompida. Então, assim, essas experiências de você estar na própria cidade e viver os hotéis da própria cidade é maravilhoso. Eu me lembro de ter visto uma reportagem, não me lembro qual jornal, que dizia que em São Paulo, lá quando a gente estava meio fim de pandemia, mas ainda não era bem o final da pandemia, que daí até para incrementar a receita, alguns hotéis estavam pegando e fazendo uma proposta para a comunidade para a utilização dos quartos para uma espécie de home office. Sim, isso. sim. Né? Aqui em Curitiba aconteceu isso também? O Rayon fez isso. Alguns hotéis Na verdade, quem foi pioneiro nisso foi a Rede Accor. Ela preparou os hotéis para fazer um home office, né? Um hotel office. Tomara que isso tem nome, Travel Office. A ideia é fenomenal. O turismo adora nomes, então o Travel Office. E daí fizeram realmente transformar os hotéis, principalmente a partir da Rede Accor. Na verdade, assim, eu participei de um projeto chamado Movimento Superaturismo, que foi um movimento de resgate da empregabilidade no setor do turismo, um olhar para o turismo brasileiro durante a pandemia. Então, nós fomos os primeiros grupos de profissionais do turismo a viajarem pelo Brasil ainda em 2020. No primeiro momento, a gente foi super criticado, chamaram de todos os nomes possíveis, a gente ficou até bem deprimido assim, naquela época, porque o que nós queríamos era entender como as coisas funcionavam, né? Tudo que a gente naturalizou hoje, o uso das luvas nos buffets, álcool gel em cima das mesas, que a gente até sente falta hoje quando não tem. É verdade. No primeiro momento, as pessoas não entendiam. Quantas e quantas pessoas, eu mesmo fui repreendido por colaboradores de buffets, de hotéis, etc., quando ia para me servir sem luva. Não lavava a mão, a gente não tinha esse hábito, né? E a gente adquiriu esse hábito nesse momento, só que naquele primeiro momento a gente precisava conhecer. E o Movimento Superaturismo, ele foi um movimento nascido por grandes empresários do turismo, né? Juntou-se a esse empresariado, juntou-se as maiores associações de turismo do Brasil, estou falando aí de ABAV, ABEAR, IATA, todos os grupos de comunicação que falavam e tinham canais de turismo se juntaram, inclusive onde eu tenho um programa, né, na Travel Box Brasil, também apoiaram. E a gente começou a viajar. Viajamos nos primeiros destinos que abriam. A gente ia lá e ia até o destino. Era um grupo de 10 criadores de conteúdo. A gente ia até o destino, sabia, bom, como é que funciona agora? Agora é uma face shift, né? Uma viseira. Uma viseira na frente. Agora você vai ter que usar a luva. Agora é o álcool. Agora tem distanciamento, sinalização. Termômetro. Ozônio. Eu presenciei várias coisas. A rede Intercity de hotéis, a rede Intercity, que era um dos nossos apoiadores, ele usava ozônio para limpar os quartos. Eu fui lá filmar isso. Fui lá presenciar. Eu conheço a empresa que é dona disso. A do ozônio? Gente, sabe o que eu tinha medo? Porque nessa época eu participei de muitas reuniões. Eu tenho um grupo de gerentes gerais de hotéis, enfim, de WhatsApp, mas assim, e teve muita live. Acho que eu nunca assisti tanta live na minha vida, acho que de todo tipo de segmento. Não era só na hotelaria, mas, enfim, o mundo inteiro estava. A gente tinha medo de abrir a geladeira e encontrar uma live, né? Por aí. Não, mas foi bom, eu tinha foi muito necessário. medo, porque discutia a questão do café da manhã. Porque eles estavam achando assim que nunca mais iria voltar o sistema de buffet. E eu dizia assim, e eu me posicionava, eu dizia assim, olha, o hóspede, eu vou falar aqui agora como viajante e como adoradora de café da manhã. Tem que ter esse café da manhã. É porque muitos cafés passaram para dentro dos quartos, né? Exato, porque daí estava atendendo no quarto, preparando a bandeja pronta, né? Mas mais que isso, as lives que nós começamos a fazer no Movimento Superaturismo, nós começamos a fazer live com pessoas que perderam total poder de compra, de consumo, né? Perderam todo o seu dinheiro. Falamos com secretários de turismo do Brasil inteiro, de cidades que viviam, não é nem 99% do turismo, viviam 100% do turismo. Então era bem complicado essa época, né? Então o movimento, a gente começou a viajar pelo Brasil todo e a gente viu, tem cases e cases assim coisas que aconteceram muito surpreendentes, emocionantes, de pessoas que estavam 5, 6 meses sem trabalhar e voltavam a trabalhar. Então, é um movimento que foi super importante para conhecer
E aí foi um momento também, Paulo, que as pessoas reconheceram o turismo brasileiro e começaram a valorizar o turismo brasileiro. Sim. E a partir desse movimento, dessa ação, desse projeto, surgiram outros projetos, né? E de valorização do turismo brasileiro, canais de criadores de conteúdo que começaram a viajar pelo Brasil. Nós somos um turista que nós gostamos muito de viajar para o exterior e gostamos muito de comprar coisas, né? E a gente começou a aprender a viver as experiências. Apesar de que, por outro lado, viajar ainda é muito caro. Claro. Ainda é um privilégio para poucas pessoas. E encareceu muito agora, depois da pandemia, né? Encareceu bastante, principalmente pelas remarcações, por uma malha aérea que diminuiu, mas que esse ano regularizou bastante. Ah, sim. E tem caído o valor das passagens também. Mas mais que isso, viajar sempre foi mais caro, porque quando você sai da tua região, da tua cidade, onde você tem uma tia que você toma um copo d'água na casa da tua tia, quando você tá fora, você tem que pagar aquela água. Você tem que pagar. E é em dólar, em dólar, em euro, não é verdade? Então, assim, é muito caro viajar. A água fica até mais saborosa, né? Ou não bebe. Ela com outro critério, né? Ou o café da manhã do hotel fica mais comprido, né? Você toma aquele aquele café da manhã. Almoço. Mas é interessante que, assim, eu acho que as pessoas podem se organizar nas suas vidas, nos seus orçamentos, para fazerem viagens para o seu entorno também. A gente aprendeu isso durante a pandemia. A gente aprendeu a reconhecer que nós temos nossas atrações turísticas no nosso próprio estado, na região metropolitana. Num raio de 200 quilômetros você encontra atrações incríveis, né, Tiago? Assim, o que teve de hotel de montanha. Falava muito de hotel de praia. Por causa do distanciamento. As pessoas queriam o quê? Queriam ar livre, né? Queriam ter espaço assim seguro para levar os filhos, porque eles não estavam aguentando ficar com os filhos dentro de casa, né? Então, assim, foi criando situações que antes até tinha de uma forma um pouco mais, né, pequena, mas deu uma catapultada. E hoje em dia, assim, são hotéis que as pessoas querem. Eu quero estar nesse hotel aqui, porque se estabeleceu e ficou. Né? E sempre está querendo surpreender. Eu sou tão fã de hotel que eu peguei a Covid no hotel. Nossa, pegamos juntos. Em Foz do Iguaçu. Ou no café da manhã ou na academia. Foi um dos destinos que abriu no Brasil. Um dos primeiros destinos foi Foz do Iguaçu. Foi no hotel. Não, e o primeiro destino que abriu. A tal da pandemia, a gente brinca, óbvio, mas a pandemia ensinou a gente a fazer live, ensinou a gente a espirrar. Ninguém sabe espirrar. Agora a gente sabe espirrar no braço. Mas sabe aquela descida ensinou do a avião? lavar a mão, muita gente não lavava a mão. Sabe desembarcar do avião? Que as pessoas hoje desembarcam por fileiras. Sim. E a gente nunca tinha feito isso antes. Né? Educou as pessoas a coisas que a gente poderia ter feito antes da pandemia, né? Mas acho que o mais importante é que eu acho que nasce um novo turismo. Por isso que o nosso seminário de turismo gastronômico e hotelaria, a gente vem falando, o subtítulo dele é Ideias Empreendedoras para um novo turismo brasileiro. E mais do que nunca, os hotéis vão ver agora talvez a necessidade de ocupar aquela área que fica ociosa, né? Porque a gente vê às vezes ali, por exemplo, a academia, que vocês citaram como exemplo, né? Eu vou no hotel, uso academia, a maioria não é tão boa. Mas teve uma no final do ano que eu falei assim, nossa, se essa academia do hotel abrisse para as pessoas, com certeza ia ter bastante procura. Porque é uma academia muito completa. Eu falei, caramba, cara, como é que nunca pensaram nisso, né? E agora vocês falando disso, por exemplo, por que não talvez agregar ainda mais serviço nesses espaços ociosos, talvez, aquela salinha que não usa tanto, monta uma... Não que eu goste de barbearia, dessas coisas, mas tem espaço, poderia ter um barbeiro. Você chega de Curitiba, no outro lugar, queria poder fazer a barba. Exatamente, e por isso, Paulo, que eu falo de um novo turismo brasileiro, principalmente. A gente pode falar do turismo mundial, mas principalmente brasileiro. Acho que o turismo realmente nasce como outros setores, mas principalmente o turismo que foi a 3% da aviação, chegou a 3%. Foi. É muito pouco, né? A minha irmã é comissária. Então, olha só, ela viu que ela... Ficou sem voar. E ficou sem trabalho, ficou sem renda, ficou sem um monte de coisa. Então, depois chamou de volta. Eu me emocionava demais quando eu chegava nos lugares e eu via guias de turismo que, assim, estavam 5 meses sem ganhar nada.
né? Ou qualquer auxílio que ganhava da própria empresa, Mas ou era o muito público, pouco. não mantinha suas contas, né? Às vezes era uma pessoa que era a única pessoa que trabalhava da família. E sabe que a gorjeta nesse setor é muito importante, né? Para a sua renda mensal. Então, assim, era muito emocionante chegar nesses lugares no Brasil inteiro. E aí também foi muito importante o viajante, o turista brasileiro, viajar pelo Brasil. Foi. Conhecer o Brasil. Quantas e quantas pessoas eu conheço que conhecem mais o Japão? Meu amigo está me ouvindo, ele sabe de que eu estou falando. Conhece mais o Japão, foram 3, 4 vezes para o Japão e nunca tinham ido para o Nordeste. Caramba! Nunca tinham ido para o Nordeste. Aí a gente volta àquela questão, mas viajar pelo Brasil é mais caro. Poxa, será que a gente está comparando sua passagem aérea? E qual é a hospedagem em euro, ou em ien, ou em dólar? Né? Será que a gente não está pondo tudo isso no lápis, assim, e a gente está deixando de conhecer? Quanta coisa diferente, né? Só o que você falou ali da gorjeta, né? No Brasil, você pode não pagar a gorjeta. Não pagar. Né? Em outros países, é algo inadmissível. Né? Porque faz parte do salário daquela pessoa, principalmente nos Estados Unidos, né? Faz parte do... No Uruguai, a gente esteve lá também, assim, eles ficam até meio chateados. Não, na na Argentina, né? É mais levado a sério. Assim, os dois são, mas na Argentina... Se você não der a gorjeta, o cara olha pra você e fala assim, não gostou do meu atendimento? Fala, não, desculpa, eu esqueci. Não, é tanto que nos Estados Unidos, nos restaurantes mais turísticos, eles não é praxe no país colocar, mas nos restaurantes mais turísticos, eles agora colocam a gorjeta de 15% ou 18%. Caramba, não é pra 10%. Para você marcar um X onde você quer que ele coloque a gorjeta. E aí eu te pergunto uma coisa, aquele negócio de filme, que a gente vê o cara... esperando a gorjeta ali depois de levar a mala. Eu nunca vi no Brasil. Não sei se os hotéis que eu frequento não são tão chiques, talvez. Mas... Acontece. Mensageiro. Tem isso? Não, mas ele não... Eu acho que no filme eles acho que forçam um pouquinho. Mas não é uma realidade que ele vai provocar isso, porque seria algo, uma indelicadeza. Ou ficar esperando. E ele jamais seria, assim, digamos, treinado, capacitado para fazer isso. Perguntar 3 vezes, tá tudo certo, não, senhor? ele tá pode fazer mesmo? assim, né, sutilmente, né, tá tudo certo, mais alguma coisa. Posso ajudar em algo? Mas na minha humilde opinião, eu acho que a gente tem que aprender que se a pessoa está prestando qualquer tipo de serviço, a gente tem que entender que ela precisa ser remunerada por aquilo. Se você não queria dar uma gorjeta para essa pessoa, você pegasse suas malas, insistisse Sabe uma em pegar coisa que suas eu malas. faço? Eu sou muito eu acho muito indelicado também. E não é nem uma questão de delicadeza, mas é uma questão de cultura nossa. De a gente achar que todo mundo tem que trabalhar de graça pra gente. É o agente de viagens. O agente de viagem vai ganhar comissão. Mas você já tá ganhando o teu salário. Mas, pois não existe isso, né? Por exemplo, eu já vi um absurdo dizer assim, vou jogar lixo no chão, porque senão não vai ter trabalho. É um absurdo esse eu já tipo vi de uma comentário. pessoa falar isso. Vou jogar porque senão depois eles não têm o que fazer. É mais ou menos trabalho. a mesma lógica de dizer assim, isso. por exemplo, agente de viagens. Muita gente deixa de comprar e se mete um monte de enrascadas. A gente poderia falar um podcast inteiro sobre isso, sobre as enrascadas que as pessoas entram por não comprar com profissionais do turismo e quererem comprar sozinha, achando que estão ganhando algum tipo de vantagem. Então, nós, culturalmente, a gente sempre está procurando uma vantagem, porque a gente precisa, né? Sair das nossas dificuldades, das nossas essências, dificuldades que a gente vive, públicas ou não. Assim que tem... E aí as pessoas estão sempre procurando uma certa vantagem. E não sabem que as agências online, as OTAs, né, as chamadas OTAs, as Online Travel Agencies, elas também são agências. Elas também são comissionadas. Também tem uma porcentagem também ganham ali. porcentagem. Então é muito importante do quando você tem um profissional com que você é amparado, que você tem um telefone, você tem um WhatsApp, que você vai ligar 8 horas da noite em Portugal, 1 hora da manhã no Brasil, você vai ligar e ele vai te atender, né? Muitas vezes você tem esse relacionamento com ele, do que você comprar num site frio, muitas vezes. A gente já passou um perrengue feio uma vez no Uruguai. Na primeira vez que a gente foi conhecer o país, a gente esteve lá e em Punta del Este, a gente sabe que lá na alta temporada tudo é muito caro, né? Tipo, para você que já foi para o Uruguai, ou se você ainda não foi, se prepara, porque lá tudo é bem dolarizado e é caro. É lindo demais. E assim, é maravilhoso, mas Punta del Este, você tem que ter um cuidado em não pegar o mais barato, porque lá tudo é caro. Mas assim, guarda um dinheirinho e paga um hotelzinho ok, porque vai fazer a diferença. Não caia na armadilha que a gente caiu de reservar sozinho. Lá foi feio mesmo e assim foi da outra vez que nós fomos. Não, essa nós vez deu voltamos certo. Agora de carro, porque na verdade o país é muito legal, muito bonito. E que agora a gente já tá mais esperto. gosta de viajar de carro, essa experiência de poder
olha que legal, ali vamos parar, De sabe? ver a cidade, muito bom, assim, né? Vamos comprar E daquela a própria vendinha. viagem, nós passamos por lugares ali, por, enfim, estações ecológicas, por coisas assim que você fala, meu, não sabia. Você jamais Você ia sabe passar. o que é interessante também? Por exemplo, o viajante brasileiro, quando ele vai para a Europa, para qualquer outro lugar fora do Brasil, ele tem um comportamento diferente do que quando ele viaja no Brasil. No Brasil, ele é muito mais exigente com as estradas, que tá faltando isso, tá faltando aquilo, muito mais crítico. E quando vai fora do Brasil, ele pega ônibus, tá ele é tudo mochileiro, ele come mal, ele faz um monte de coisa que não fazia. E se fizesse no Brasil, come mal, né? E no Brasil não faz, Isso é verdade. fica fazendo. Não, e aí, se o cara tá na Europa, a feirinha da Europa é maravilhosa. A feirinha do Largo da Ordem. Exato. Do Largo da Ordem. Vou fazer o que naquela feirinha do Largo da Ordem? Tem coisas tem maravilhosas. A gente adora a feirinha. Somos defensores da feirinha do Eu Largo. adoro a feirinha do Verdade, Largo. a gente Também vai, amo. tipo, fim de Nossa. semana assim. Principalmente comer na feirinha do Largo. Meu roteiro, assim, pra indicar. E a comida dos lugares é outra coisa que as pessoas também não podem ter tanto preconceito, né? Eu não tô dizendo, sei lá, comer na rua, no lugar feio. Mas aquela comidinha do lugar pequenininho, que não é turístico, puta. Olha, você sabe que eu São fui as gravar, melhores, às eu fui vezes. gravar na Índia. Eu fui gravar Nossa, na Índia. Fui 2 vezes a Índia. É, porque lá realmente Eu fiz desculpa, Dan. Eu fiz recentemente uma viagem para os países budistas do Himalaia. Uau. Então eu fiz o extremo norte da Índia, fiz Nepal, que é a região de Leh Ladakh, né? Perto de divisa com Paquistão e China. Lindo. E fiz Nepal, 2 cidades de Nepal, Katmandu e Pokhara. E fiz a Butão. Fui pro Butão, que foi uma experiência também muito incrível. E assim, você falando de comida, eu gravando na Índia, eu não comia, eu não sou de comida de rua. eu gosto de provar. Mas assim, no local, né, obviamente. Sim, que eu não faz um julgamento. Eu não tive coragem, eu não tive eu sou coragem. tipo Anthony Bourdain, sabe? Sim. Adorava. Mas né? na Índia diz amava que é também. complicado. Mas eu não consegui comer, mas eu não como em lugar nenhum. Eu não sou muito de comida de rua. Eu gosto de um bom conforto, assim. Mas eu me arrisquei a tomar suco de romã, assim, no meio de uma montanha sagrada, descalço, com o dote, que é aquela saia, com o sinalzinho Já aqui. tava descalço. Eu já tava totalmente indiano, Totalmente entaminado. integrado. né? E foi uma outra viagem que eu fiz na Índia para a região sul. E também eu já provei coisas muito exóticas, como no Sri Lanka mesmo, é um tipo de um crepe invertido, assim, que tem um ovo no meio. Assim, de exótico só tem um jeito de fazer, mas a comida não era exótica. Mas tem também, foi muito interessante no Butão que eu provei o emadate. Não é salivando por causa da comida, não, tá? Mas o emadate é um caldo de queijo com lascas enormes de pimenta dentro. Nossa. Olha. Eles têm muitas pimentas, até bonito de ver, porque eles têm muitas pimentas nos telhados das casas, né? Então você passa na rua assim no Butão, você vê aquele vermelho, não é do telhado. Você chega perto, você vê que é São pimenta. pimentas. Olha que curioso. Mas da mesma forma, eu como, claro, um bom viajante no turismo brasileiro e valorizador do turismo brasileiro, a gente tem também experiências muito exóticas aqui, né, no Brasil. Como, por exemplo, no Delta do Parnaíba, na região ali divisa entre Maranhão e o Piauí, onde tem o nosso maior delta das Américas. Acima do Tocantins ali, do Jalapão. Então, esse delta é fantástico, o nosso delta é maravilhoso. Eu tive uma oportunidade de ir 2 vezes ao delta e uma das vezes eu tive uma experiência gastronômica muito interessante, que foi provar muqueca de frutos do mangue. Uau! As conhecidas muquecas de frutos do mar lá viraram frutos do mangue. Que tinha de uma fruta vez, do olha meio? só que interessante, tinha sururu, ostra, camarão, Peraí, mas o que é patas de sururu, gente? caranguejo. Explica pra pessoa do sul aqui o que é um sururu. Sururu é tipo, conhece? Tá? Eu sururu também não. Não, O restante gente, sempre vamos fazer um sururu. caldinho de sururu. É um peixe? É um marisco, um marisco pequenininho. Ele fica nos corais, assim. E ele também é um fruto do mangue, né? Então eles colocaram com o sururu. É tipo uma Veja que bacana, né? micro-ostra. Essa adaptação, né? Adaptação da comida, da culinária. Da ali, culinária né? regional. E mais que isso, estava dentro de uma ilha que tinha dificuldade de ter acesso deixar água potável. E eles tá. faziam tudo para que eles não tivessem que produzir lixo. Então, todos os recipientes de molheiras, eles utilizavam de massa de pastel. Achei tão interessante isso. Que era comestível. Porque era comestível, era mais um pastel na mesa. Olha, Não, e é sustentável. Super sustentável, certeza. porque ele não produz lixo,
não produz lixo, e mesmo se ele não produzisse lixo, se fosse algo de cerâmica ou de barro, ele também não está gastando água para lavar aquilo, né? Então eu vou deixar a pergunta para a galera aí de casa. Já comeu um sururu? Já conhecia? Qual foi o prato mais exótico que você já provou no hotel que você ficou aí? Em que lugar? Conta pra gente, escreve nos comentários que a gente quer saber. Muito bom, muito bom. Qual que é o seu prato mais exótico que você já provou, Tânia? Canguru. Canguru? Aí Peraí, você ganhou, né? não, você não comeu canguru. O pior é que eu nem fui para a Austrália. O prato foi trazido. Canguru Foi trazido também. carne seca de canguru. Ai, E eu não. provei. Sério? Provei porque ele não tinha aspecto nenhum de canguru, então só por isso. Porque se tivesse uma Como que é o perna, alguma aspecto coisa de assim, eu não canguru? sei. Ah, não. Jacaré foi Tânia. algo também que eu já provei. É, assim, eu já porque provei jacaré. Eu gosto, aquilo que eu escrevi até para o Thiago num post dele. Eu gosto de o que meu marido não gosta, de provar algo diferente, estranho. Eu quero, né? Eu acho que isso assim, enfim, eu gosto de experimentar coisas, né? Mas o teu prato... Você comeu agora esses dias um suco, né? Com formiga, não foi isso? Ah, foi. Estive no peruano, Como é em São que Paulo. é? Com Uma formiga? Não, você Bebida, sabe uma que assim, bebida. eu nunca tinha. Já vi, a Alex Atala trouxe a formiga da Amazônia Sim. e fez pratos bem conhecidos lá no restaurante dele em São Paulo. Eu sempre fiquei curioso em comer a formiga e não tive oportunidade no restaurante Nossa, dele. eu tenho uma curiosidade de comer uma formiga. Não, eu sempre fiquei. Eu quero experimentar num gafanhoto fritinho. Eu tinha curiosidade de saber Essas como partes eu passo. como é comer a formiga. E, de repente, em um mês, eu comi 2 vezes formigas em lugares diferentes. Nossa, A primeira vez foi no Ceará. Tá, mas qual é a da formiga? Vai? Eu fui para uma experiência no Ceará, numa rede de hotéis de luxo lá do Ceará, em Camusim. Hotéis incríveis, com palafitas de madeira, são glampings, né? Que é aqueles hotéis, acampamentos de luxo. Em uma rede MVC, a rede bem interessante lá no Ceará. E lá nessa praia tinha um restaurante de um francês que ele proporcionava essa experiência de você comer a tanajura, né? Que é uma das tipos de formiga. A milanesa. Aí eu falei, a milanesa tá ok, eu vou provar. Aí eu falei assim, você quer provar? Eu falei, claro, quero provar, vou mostrar pra todo mundo que eu tô E aí? comendo formiga. Quando a formiga chegou, eu filmei, falei tudo. Aí ele falou, não, mas agora tem que comer. Eu falei, nossa, eu esqueci dessa parte. Eu sou alérgico. Mas você, sei lá, enche uma colher de formiga? Não, e você. Como que é isso? Era uma colher, Mas só ela que ele viva? botava um molhinho embaixo e a formiga em cima. Aquela pergunta, ela estava viva? Não, ela tava milanesa, né? Desculpa. Não, porque aqueles pratos que você tem que pegar e ir atrás do bichinho para comer. Meu Deus. Não, Daí se eu dei uma mexe. colherada na formiga. Eu falei assim, pra que inventei isso? Eu falei, meu Deus, eu tava Não, é o que bem. eu tô me perguntando. Mas agora gostou? Não entendi. também. Mas pera lá, formiga gourmet a tua. Foi Era gourmet. milanesa, tinha molinho. Né? Não, na aí já colherinha, tá... então. O ruim era o molho. Não A come. formiga era Mas boa. no mesmo mês. Você nem viu se a formiga tava lá dentro. Ainda bem. Mas você sabe que no mesmo mês fui pra São Paulo e queria muito conhecer o restaurante. Adoro comida peruana. Ó, Inclusive, tivemos, formiga de novo. Por que não? E aí? estivemos hoje num restaurante, num Deixa eu ver se jantar é bom mesmo. de comida peruana, que é o Que Ceviche aqui em Curitiba, que é uma referência Que fica no novo culinária. hotel, com entradas independentes, enfim. Em culinária peruana aqui em Curitiba. E daí fui lá num restaurante que ganhou, inclusive, indicação Michelin em São Paulo. E eu quero saber qual é a especialidade da casa, porque eu já conhecia o Peru, né? Eu estive no Peru. E ele falou assim: não, é o drink com pisco, em infusão de licor de amêndoa e formiga. Eu falei, não, formiga de novo. Já não. estou habituado. Já está, Claro, já né? faz Falei, mas parte do pra quem meu já cardápio. comeu formiga, traz o drink. Só que a formiga tinha as patinhas do lado de fora, não era mais... Olha. Ai, não era só a bundinha da formiga. E aí era eu com- mexi o drink assim, a formiga afogou. Eu fiquei com pena da formiga afogar. Elas estavam vivas? Não, acho que Ah, não, mas afogou. Espero que não, né? Espero Não, agora só te falta o quê? Uma sobremesa de formiga. Né? Que já foi um pouco Tá, mas de cada peraí, a coisa. pessoa sai aqui do sul, vai viajar pra longe pra comer formiga. Ah, você não sabe o que tá perdendo. O sabor da formiga. Quando o Thiago estava comentando, acho que é bacana até trazer esse tipo de conversa para cá, que é a questão, né, eu acho que quando você fala até sobre a pandemia e que teve realmente, né, uma passagem bastante grande, fez com que muitas pessoas tivessem seus pets. Ah, Né, durante esse período. E aí em casa, no escritório, no home office, enfim. E hoje eu vejo que a maioria dos hotéis já estão se adaptando para se tornar pet friendly, né? Porque hoje em dia as pessoas, assim, elas não conseguem se imaginar, né, Viajando Thiago? sem os Viajando doguinhos, sem né? os seus animais de estimação.
Porque hoje em dia, assim, realmente, né? É gente que tem gato, que viaja com o cachorro. Que não pode deixar hoje sozinho, já tem, né? conforme o tamanho do O nosso cachorro. trem aqui já tem da hotel Serra pra Verde cachorro Express, também. desce Tem pra um Morretes, tem um vagão. vagão pet friendly. Que legal. É um vagão que tem uma varanda, né? Tem uma varanda, Ah. esse tem uma varanda e o último, o Barão do Cerro Azul, também tem varanda. São os dois únicos com varanda. Então é bem bacana esse Mas passeio. se não, também, se a pessoa não puder levar na viagem, também tem hotéis para cachorros e gatos e são verdadeiras Verdade. parques de Hotel- diversão. Você veja, olha como criou, né? Seria, Pode, Tânia, pode. seria Hotel Além do Gato? Então, tem hotel ali do Hotel cachorro. além das patas. Hotel Além das Patas. Você viu uma experiência muito bacana que eu Boa. tive, assim, que eu digo assim que seria o turismo, né, religioso, que é o Caminho de Santiago. Óbvio que isso daqui dá para uma outra fala. É. Mas, assim, é uma experiência que eu digo assim que foi... acho que as pessoas têm várias formas de dizer assim, objetivos para fazer o caminho, né? O meu é de carro. Eu também. Ó, o oficial você só pode fazer, né? A pé, a cavalo ou de bicicleta. Aí Opa, você está cavalo já é uma valendo. boa, bicicleta Você é uma boa, recebe bicicleta é uma Não, a acho que certificação, né? É. Mas, assim, é uma Bicicleta- experiência que você cruza o país de leste a Pé oeste. dá mais pontos. São praticamente quase 800 quilômetros. E aí você vai realmente vivenciar aquela gastronomia, né? Catalã. Vai parando nos O que lugares. o que você traz, Tânia, são as possibilidades que o turismo proporciona. Claro. Né? E De até as você- hospedagens, os albergues simples, com e- 400 e biliches. são grandes nichos, né? Até para quem São. quer trabalhar. Se você quer trabalhar com turismo e acha que é uma área que você acha complicada ou difícil, ou que muita gente já trabalha, é uma grande oportunidade você verdade. procurar um nicho específico. O nicho religioso, quantas e quantas pessoas da terceira idade, não sei nem se fala mais assim, mas pessoas que têm acima dos seus 60, Vão 70 todo ano anos. para Aparecida. Melhor idade. É. Viajam. Eu quero viajar até 100 anos. Eu também. Mas as pessoas viajam em grupos e fazem e se divertem. Fazem até para os amigos. filhos que estão nos assistindo, que têm o seus pais que às vezes estão deprimidos em casa por um motivo ou por outro, até pela ausência dos próprios filhos nas suas jornadas e rotinas super ocupadas. E isso acontece muito, eu tenho visto muito pelo Brasil, em lugares que eu sou recebido, velhinhos tomando conta de negócios, praticamente sozinhos sem os filhos, eu poderia contar vários. E, então, seria uma oportunidade de pôr essas pessoas em contato com agências que trabalham com turismo de melhor idade, de terceira idade. E é muito bacana porque agora, você veja, quando eu trago, né, essa história do Caminho de Santiago, não é só porque eu fiz, mas justamente assim, quantos lugares estão fazendo esse trajeto aqui no Brasil? Sim, o caminho de Cora Coralina. É. Existe o caminho de Cora Coralina em Goiás, é impressionante. São dias de caminhada no interior de Goiás. Eu tive uma experiência lá na Rota dos Pirineus, Queijos e Vinhos de Goiás, na cidade de Pirinópolis, Cocalzinho e Corumbá de Goiás. Inclusive, o Salto Corumbá, que é uma cachoeira, não sei se você já conhece. Você conheceu? Não conheço, Não mas conhecemos, mas- conhecido. Mas talvez você tenha conhecido porque foi capa da National Geographic Sim. de uma foto amadora. Sim, de uma foto amadora de uma Porque pessoa. o lugar que é passou tão por lá. incrível que. Né? É lindo o lugar, fui lá gravar. Inclusive, está na próxima temporada, Paz pelo Mundo na Travel Legal. Box Brasil, no Salto Corumbá. E tem o caminho de Cora Coralina, como você estava colocando, Tânia. Esse caminho que faz por dias através de todas as passagens poéticas de Cora Coralina. É bem bonito. Sabe por quê, Thiago, que eu quis trazer isso? Porque, assim, às vezes as pessoas falam, eu sou Curitiba, nasci até aqui em Curitiba, moro aqui em Curitiba, gosto da minha cidade, valorizo muito, mas eu gosto de trazer, porque como é que eu aprendo? Eu aprendo chegando outro, eu aprendo vivenciando uma outra cidade, um outro país, um outro estado, e isso vai beneficiando, e eu gosto muito daquela frase assim, quando a gente melhora os nossos serviços, a qualidade do nosso serviço, a gente melhora a qualidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Com certeza. E é muito, e para mim é um reflexo, é quase que um mantra, assim. Ele diz assim, eu vou para aprender, Sim. eu vou para absorver conhecimento, né? Eu quero ver o que eu posso trazer de bom, que eu possa melhorar os serviços da minha cidade, Claro. né? Então, quando eu comentei... Ter novas referências, né? Exato. Então, assim, não é postar um país, um hotel que eu não conheço. Não, mas ele vai inspirar muitas pessoas, seja pela sua proposta, pela sua ideia, e especialmente essa questão que o
O Tiago comentou muito da questão da sustentabilidade, que realmente é uma forma muito forte, e também da questão dos chefes. Eu valorizo sempre muito a equipe que está por trás dos bastidores. Sabe, essas pessoas assim que estão lá, a gente não tem ideia, sabe, quando você pede, né, o teu prato. Vivendo aquilo no diariamente. Eu acho que assim, é aquela questão da valorização. E um exemplo que eu queria só comentar, eu não sei se é por conta realmente assim, porque quando a gente vai para fora e aí essa questão, né, da porcentagem e tal, mas cada vez que eu vou abastecer meu carro, eu dou eu já digo assim que eu já sou conhecida como a moça do bombom, né? Que é um sonho de valsa para o cara que abastecer meu carro, sabe? Então, assim, só que ele fica tão feliz, né? Então, é um gesto, assim, tão simples. E eu acho que isso é uma coisa, assim, sabe, que ele fez uma gentileza. Tudo bem, ele está sendo pago, né? Mas, às vezes, ele tem abastece, ou então, assim, vai ver do óleo, alguma coisa assim. Mas legal, e né? um comodismo nosso nos Estados Unidos não tem frentista, né? Por exemplo. Exatamente. Empregada doméstica não tem, né? Assim, dentro de uma formalidade, enfim, né? Não, nos Estados Unidos não tem frentista. E a gente tem essa comodidade. Muito bonita da sua parte fazer essa gentileza. E eu entendo, talvez, que a troca lá também deva passar pela tentativa nossa, enquanto turista, de tentar conversar com essas pessoas, né? Não só o obrigado, né? Digo, eu tenho sempre aquela curiosidade de perguntar como é que são as coisas igual. em volta. E às vezes, e assim, eu não vou dizer que eu aprendi, porque eu não aprendi, mas eu arranho um espanhol de tanto conversar com esse pessoal. Eu vou contar uma história, se der tempo, por favor. Foi quando eu estava em Milão. E aí nós estávamos indo já para ir embora, né? De Milão para o Brasil. E daí nós fomos numa pizzaria, né? Mais uma pizzaria, né? Mas negócio de comer as massas, enfim. Até porque eu sou descendente de italianos, né? Estamos lá com Otose, agora com S. Mas assim, daí nós pedimos uma pizza, mas nós tínhamos visto que em Veneza as pizzas eram um pouco menores. Eu falei assim, eu vou pedir uma para mim, você pede uma para você, né? Eu falei assim, Carlos, você pede uma. Só que veio aquela pizza gigante para mim e uma gigante para ele. Verdade. E um pouco antes, nós tínhamos saído, né, daquela galeria Vittorio Emanuele e passado na rua e eu tinha visto um senhor, né, sentado no chão e, enfim, mal vestido, enfim. Aí eu peguei e falei assim, Carlos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro garçom para toda essa pizza que sobrou aqui, eu falei assim, a gente não vai voltar para o hotel, porque a gente já ia para o aeroporto. Só pegar a bagagem, que estava separada. E aí eu pedi para eles colocarem na caixa e fomos levar para aquele senhor. E eu fiz a pergunta, porque eu falei assim, eu já levei umas invertidas. Eu falei assim, a pessoa, não quero, né? E daí dessa vez... Você pergunta, você... eu falei assim, senhor... nós acabamos de comer uma pizza, ela está quentinha. Eu quero saber se o senhor aceita. Foi bem nessa forma. Falei em um italiano ali, assim, né? O senhor aceita, né? O senhor aceita a pizza e tal. Ele falou, abriu um sorriso. Assim, aceito com muito gosto, agradeço. Eu perguntei assim, qual o seu nome? Salvatore. Gente, aquilo me arrepiou de um jeito, né? Um Salvador, sabe? Então, para mim, assim, aquilo ali, assim, carimbou a viagem. Que belo! Porque, de um gesto, porque, assim... Eu não sei quantas pessoas fazem isso, de pegar, né, o resto da pizza ou coisa assim e pensar em dar para o seu semelhante, né? Eu faço isso muito de coração. E não é porque eu fiz o caminho de Santiago, não é porque eu tive bolhas no pé, que eu tive muita fé, né, para terminar e concluir. Mas eu acho que essas coisas, né, Tiago, assim, acho que tem que vir... Acho que do coração mesmo e de tudo que a gente enxerga neste mundo, né? Eu acho que o turismo, ele abre muito a cabeça das pessoas. Exatamente, ele é muito transformador. Apesar de que eu acho que é a maior e mais importante viagem que a gente faz para dentro de si mesmo. Exato. Né? Essa é realmente a maior e mais transformadora. Às vezes a gente precisa sair para se encontrar. Não, sem Tá. dúvida. Mas eu acho que as novas pautas do turismo, e elas são muito importantes, é o turismo de inclusão, de acessibilidade, de sustentabilidade nesse tripé. Eu ia falar disso. Nesse tripé econômico, social e ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade, essa palavra parece que caiu um pouco de... como a gente fala, banalizou, né, a palavra, mas ela é muito importante, né? Como a gente estava citando aqui, de empregabilidade do entorno, mas também de acessibilidade. A gente precisa fazer com que os empreendimentos, os viajantes, as pessoas entendam sobre acessibilidade. As pessoas com deficiência, a diversidade, né? A gente precisa entender que o turismo
tem essa pluralidade, né, dos dois lados, viajantes e empresas dessas formas. Hoje as grandes empresas, a Cora, inclusive mais uma vez, é sinônimo disso, ela tem um departamento só para cuidar da diversidade, do turismo LGBTQIA+, do turismo com acessibilidade. Então, acho muito importante empresas que têm esse lastro, essa possibilidade de se posicionarem dessa forma. Hoje, no Brasil já existem câmaras LGBT, já existem associações para pautarem isso dentro das empresas. Então, é esse turismo novo que a gente precisa abraçar, essa nova forma de viajar que a gente precisa abraçar, de pessoas que precisam entender que a diversidade existe, as pessoas com deficiência, elas precisam frequentar os mesmos lugares. Hoje, no Nordeste inteiro, eu viajo muito para o Nordeste, para as praias do Nordeste. Já fui, inclusive, embaixador da Costa dos Corais, lá na região de Alagoas. Hoje se preocupam muito com esse tipo de viajante que precisa ter as mesmas, e não só pessoas com deficiência, pessoas gordas também. E pessoas com idade. Pessoas com idade. Porque assim, às vezes a questão da locomoção não tem a ver com uma pessoa com cadeirante. Não, enfim, com certeza. Tem a ver com limitação, E esse tipo de narrativa nova também traz uma preocupação nova dos gestores do turismo. Fazer com que tenha acessibilidade nas suas praias, para que as suas praias sejam obrigatoriamente limpas, mas que também sejam palco para as pessoas que tenham certa com deficiência ou também precisam ter suas liberdades. Mesmo, né? Tornar atraente para mais receptividade, né? Que seja um lugar cidadão, né? A gente percebeu muito fazendo esse comparativo quando a gente foi para o Uruguai, que a gente sentiu que o Brasil está muito mais preparado, muito embora falte muita coisa, mas no Brasil a gente percebeu que está muito mais preparado do que no Uruguai, por exemplo. Na Argentina, para acessibilidade. Inclusive, foi uma coisa que a gente trouxe nos nossos vídeos. Tem um dos vídeos no canal que fala sobre visitar o museu da Casa Pueblo, por exemplo, em Punta del Este. É cheio de escadas, é estreito, não tem acessibilidade. Colônia do Sacramento, que é difícil pra caramba de andar em alguns lugares. Até pra gente, cuidar, você torce o tornozelo. Comentou isso nos vídeos e as pessoas nos agradeceram por dar essa informação, porque eles falaram que a maioria dos vídeos de viagem não fala da acessibilidade. Não, pouquíssimos. Eu conheço apenas um canal que fala sobre acessibilidade, mas eu acho que muito mais do que... claro, um canal nichado nisso é super importante. Claro. Mas eu acho que tem que ser pauta de todos nichado. os... Exatamente. Tem que ser pauta de todos nós. No final, em todos os nossos meios de comunicação. Não só nos meios, mas precisa ser pauta das empresas. Você vai falar trabalham. que a pessoa precisa levar dólar, peso, não sei o quê, não custa no final do teu vídeo colocar, olha, esse lugar não é acessível ou tem essa limitação X e tal. É importante para isso. Assim como eles informam, esse hotel é pet friendly, ele é um hotel que é preparado com não precisa ser nichado para isso. E foi muito importante ainda durante o período da pandemia, não sei se a gente acabou com a pandemia, mas enfim, ainda durante o pior momento da pandemia, existiu um movimento muito bacana, muito importante, que foi do turismo acessível, mas com uma abrangência um pouco maior, fazendo com que as pessoas viajassem para os lugares através dos olhos de outras pessoas. Isso. Foi o chamado o turismo... tem um nomezinho específico para isso, mas eram pessoas que se dedicavam, quando a sua cidade abria, mas não abria para estrangeiros ou não abria para outras pessoas de outras cidades, as pessoas se dedicavam a ir nos pontos turísticos das suas próprias cidades e através ou das redes sociais ou de um podcast, ou enfim, e contar um pouco sobre como era fazer uma visita guiada. Fez um pouquinho disso aqui no canal. Pouquinho. Legal. Pouquinho mesmo. Legal. Sim, literalmente pouquinho. Isso mostrou um pouquinho de como as pessoas com deficiência podem ir viajar para todos os lugares e como as pessoas que não têm essa deficiência... Teve um movimento de walking, né? Muitas pessoas começaram a gravar caminhando pela sua cidade. E a gente se inspirou nisso e fez o Curitiba a pé. Isso foi Curitiba a pé? Foi. Puxa, que legal. Assim, a gente pegou dois pontos que a gente acha legal caminhar, né? Porque a gente anda muito a pé pela cidade. Eu também gosto. Com máscara, tudo certinho. E foi uma coisa que quando eu comecei a correr por um problema de saúde, enfim, eu comecei a valorizar muito isso. Falar, vamos andar a pé, pra ver aquela casinha de vó, aquela coisinha, sabe? E você mostrar isso para prestar atenção. E aí a gente pegou muito que na simplicidade, porque enfim, a GoProzinha. Não somos, não somos videomakers, né? Mas muito na simplicidade a gente, vamos andar pelos lugares que a gente sabe que é uma
que seria uma caminhada agradável se você estivesse em determinado lugar ali, né? Então saímos da frente da Federal, lá do Guaíra. Do Guaíra, por exemplo, Pegamos e a fomos rua até a 15. Praça da nossa Espanha. cidade. Fomos até a Praça Osório, Uma delícia ou fazer depois isso. até da Não, Espanha. é uma delícia fazer Que não e tinha importantíssimo ninguém. para quem estava te ouvindo Mesmo ali, naquele né? momento. Foi. Uma delícia você fazer, importantíssimo para quem E estava te por não ouvindo, ter que não podia ninguém ter na oportunidade. cidade, Não podia trouxe sair uma de experiência casa. diferente também, Sim. sabe? Porque a cidade é muito bonita Ela e a gente e você consegue ressaltar isso quando você está andando pelo lugar e tem pouca coisa te chamando a atenção. Então, como não tinha muita gente andando, porque era meio ali de assim, Ninguém podia sair de casa. não, era Foi bem meio no que meio da assim, pandemia, meio de né? pandemia e tal, e a gente tomando os cuidados. Lockdown e tal. Saía ali, tipo, mas nos lugares bem, como eu posso dizer, assim, Distantes. toda uma segurança, né? De Fazendo máscara e essa tal. caminhada, cara, só pra você que tava com saudade de olhar pra fora, ver essa caminhada e se sentir ali com aqueles barulhos do passarinho. E eu acho que o Paulo, que mais e- impactou a gente foi o dia que a gente fez a caminhada no Largo da Ordem na feirinha, que ela tava Olha. vazia. Num domingo. Gente, aquilo doeu na gente. Porque a gente conseguiu caminhar ali naquelas ruas e não tinha nada. Nem pessoas, Não, nem... parecia Muito triste, parecia né? um filme de pós-apocalipse. É, Isso. um Walking Não, sabe? Dead, sei E lá. mais Triste. importante, eu acho que um trabalho lindíssimo que vocês fizeram, mas o mais importante é a gente se imaginar que tem pessoas que moram em lugares muito pequenos, É. mal ventilados, pessoas que moram em lugares que não têm como deixar de compartilhar. Enfim, pessoas que têm dificuldade de convivência e tiveram que viver E de ter uma qualidade de ter uma de qualidade vida, de né? vida. E esse momento foi muito peculiar e muito difícil para todo mundo. E o turismo mais uma vez veio e falou assim: olha, a gente vai dar um pouco de alívio para vocês. E as pessoas fizeram isso, essas visitas guiadas em museus. Teve gente que fez em vários museus importantíssimos do mundo. Eu conheço um pessoal da Escandinávia, o Viajar para a Escandinávia, que é um canal muito bacana. Eles, inclusive, vieram a Curitiba, porque nos conhecemos que nesse legal. momento. Vieram para Curitiba para fazer uma ação aqui com agentes de viagens. E eu participei organizando com eles, e eles vieram justamente, eles fizeram bastante esse trabalho, porque nós tínhamos um grupo numa rede social chamada Clubhouse, que era só Eu falando... lembro do Clubhouse. Era só áudio. Era só áudio, ainda existe, né? Mas ela é só áudio. E no Clubhouse a gente fazia muito a autodescrição. Então até peço que me permitam para que eu faça a minha autodescrição, porque eu acredito que assim como as pessoas estão nos vendo no nosso canal Toca Cultural, tem também pessoas que estão só nos assistindo e não sabem como nós somos. Ou estão ouvindo no Spotify agora. Ouvindo no Spotify. Então eu queria dizer que eu sou o Thiago, eu tenho eu sou um rapaz alto, eu tenho 1,86 m, cabelos um pouco grisalhos agora, sou moreno claro, estou vestido com um casaco azul, uma camisa preta com uma grafia na frente e apareço assim no canal. E você, Tânia, qual é a sua autodescrição? Eu tenho 1,73 m. Difícil, né? Descrever. Gosto muito de usar vestido, então hoje não seria diferente, né? Como é seu vestido? Então, meu vestido é tendência mais no preto, mas tem algumas cores amarelo, branco e bordô. Meu cabelo é loiro, mas é pintado. Gosto das mechas, né? Então, cabelos com mechas. E meus olhos são castanhos, minha pele um pouco bronzeada, porque eu adoro também as caminhadas a pé. Maravilha. Gosto de corrida. Já fiz uma maratona na minha vida, 42 quilômetros. Faz Bom, uma semana. bom é Nossa, que na minha faz bem pra autodescrição eu cabeça. esqueci de falar que sou gordinho, né? Paulo, e a sua autodescrição? Minha autodescrição é o seguinte: olhos verdes, a cara do George Clooney e o corpo do Quer ver a Rock. pessoa que não tá vendo? Ela nem sabe como é o George Clooney. Vai, se inscreve, imagina. Não, Tô brincando. brincadeira. Vai aí. Pessoa barbuda, de estatura média, olhos castanhos escuros, barba de 4 dedos abaixo do queixo, Comprida. comprida com Grisalha. bastante fios brancos. Eles dizem que é a barba lenhador, né? Barba lenhador, exatamente. Barba Gosto- além do lenhador. quarto. Gosto Barba além do quarto. Gosto adoro. muito Tudo do é além rótulo do quarto lenhador. agora. Achei uma... cabelo leve, pouco comprido. Gosto do cabelo comprido. Se eu cortar, minha namorada briga comigo. É verdade. Sua camiseta? Um pouco acima do peso. Camiseta vinho. Camiseta lisa, como eu gosto, sem muita coisa.
calça jeans e um sapatênis preto. Ai, gente. Sua autodescrição, né? Gente, eu estou loira, não sou loira também. Depende do ano. Tenho um cabelo castanho claro, mas não sou loira. Tenho olhos verdes, estou de camisa preta do Curitiba em Peso, Dos que é nossos amigos do Curitiba dos em nossos Peso. amigos que lançaram um documentário sobre a história do heavy metal em Curitiba. Massa. Legal. Tô sorrindo, sempre sorrindo. A minha marca registrada está sempre sorrindo. E já tenho 44 anos e sei lá, gente, que Nossa, mais? É a primeira vez que de você- 44 agora. É a primeira vez. imaginou pra pessoa de É a 44? primeira vez que vocês se autodescrevem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, acho que lá no Orkut eu devo ter escrito algo. Ah, Não, alto, mas áudio. Mas em assim, áudio, em áudio? Ah, em áudio? Não, brincando, nem áudio, Desafio, nem né? imagem, nem texto. E você que está assistindo a gente já se autodescreveu? Se audiodescreveu? Se Da- Autodescreveu. E sabe o que é mais Como é importante? que você se descreveria? Escreve aí abaixo, até porque a gente não descreva-se. consegue ver você no teu nick Ótimo. ali. Escreve pra gente como você E a é. tua foto é quando você tinha 20 quilos a menos, então... Mas sabe o que é mais importante? Eu aprendi com as pessoas com deficiência de que a autodescrição, ela é de cada um. E você tem que se autodescrever como você está se vendo. E é assim que ela vai te ver. Eu me vejo, aquela descrição primeira que eu fiz, tá? Mas é muito, muito bacana, porque a gente às vezes esquece disso, né? E é uma forma também de a gente, nas nossas atividades, a gente ser inclusivo. Se a gente está pedindo para as pessoas, as empresas, as instituições, os viajantes serem inclusivos, que nós sejamos primeiro para dar o Com exemplo. certeza, Thiago. Então, acho bastante importante. Verdade. E essas são as novas pautas que o turismo traz. O turismo é sempre de vanguarda, apesar de que muitas vezes muita gente fala que as pautas do turismo estão ultrapassadas. Ai, agora é tudo na internet. Não é. Porque de gente para gente, a gente consegue trazer essas novas narrativas. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para a Diele, que deve estar assistindo o nosso programa hoje. Ela tem um trabalho muito especial, inclusive foi premiada em 2008, em que ela ensina arte para cegos. Olha. E eu presenciei algumas vezes, alguns momentos, já me emocionei muito vendo o trabalho dela pessoalmente, porque é realmente incrível e emocionante. E ela levando os alunos dela visitar um museu. Então, tudo era audiodescrição, né? Ela explicando, eles podendo tocar nas obras. Inclusive, o Museu Oscar Niemeyer tinha, uma época, um projeto em que fazia exposições inclusivas, em que as pessoas podiam tocar, podiam sentir, ver o que era, participar de oficinas, né? Não sei se isso existe ainda, mas eu sei que houve uma época em que existiu muito, e eu me lembro muito de um momento em que eu me emocionei demais numa matéria que eu fiz com ela, na época para a TV Educativa, em que ela estava com as crianças, ensinando elas a desenhar, e duas coisas aconteceram. Eu sentei desenhar junto com as crianças, e uma delas, a gente estava com a canetinha ali e tal, e eu não sei como elas reconheciam as cores, mas a Diele ia explicando de uma forma muito lúdica e bonita. E eu falei assim, vamos desenhar um arco-íris? E a menina me perguntou o que é um arco-íris. Gente, o que é um arco-íris? Você não pode tocar, você não... Como explicar para uma pessoa que nunca enxergou o que é um arco-íris? Então, foi um desafio imenso de explicar que era um fenômeno que aparecia no céu, quando havia chovido, enfim, ou tinha sol, e que haviam algumas cores. E aí eu fui desenhando para ela, e nos desenhos havia uma certa marcação no papel para que elas pudessem sentir o que elas estavam riscando, né? Então foi muito bonito ela perceber, e a Diele me contou que depois ela sempre queria desenhar um arco-íris no céu. Ai, que lindo. E depois, num segundo momento, que eu não me acabei de chorar, gente, eu também sou super chorona, porque ela disse, gente, vamos cantar uma música pra Lana, e não sei o quê, e daí elas começaram, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, eu pensei, caralho, como é que elas sabem que o sol é amarelo, gente? Ou, né, você fica pensando assim, cara, eu chorei tanto. A Diele sabe, ela conhece essa história, deve estar assistindo a gente e vai saber como isso é delicado. Olha que interessante, né? Você trazer isso. Você está trazendo mais um projeto que não é necessariamente de turismo, mas que tem um trabalho de inclusão Era importante. o projeto né? Ver com as Mãos. Ver com as mãos. E assim como muitas pessoas que têm deficiência em ver com os olhos, mas podem ver com as mãos. Mas, enfim, eu acho que o turismo tem essa possibilidade. Ele chega
na frente em muitos assuntos, né? Agora que a gente também provoque as pessoas para que elas também se abram essas possibilidades, né, Tânia? Você que faz um trabalho tão importante, fazendo com que os hotéis se abram outras possibilidades e também que se abram outras narrativas, a outros ativismos, a outras pautas, porque essas pautas fazem parte do nosso dia a dia. Enquanto nós não entendermos que nós somos pessoas diferentes, diversas, de cores diferentes, de interesses diferentes, de orientações sexuais diferentes, com ou sem deficiências, eu acho que a gente vai... É tudo muito plural, né? A gente precisa caminhar para esse mundo mais humano, mais... diverso, mas mais humano, assim, que a gente possa se aceitar sem tantas diferenças, né? E só para encerrar a minha fala, mas acho que essa coisa do preconceito, ela é muito aspiracional, né? O preconceito do Sul contra o Nordeste, do brasileiro, o europeu contra o brasileiro. Carioca, contra o latino. Sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não. Né? É a mesma coisa que a nossa busca sei lá, por um enriquecimento sempre, pelo carro mais novo, pela casa sempre maior, pelo celular sempre mais caro, também a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Por isso que o turismo abre essa possibilidade de você, peraí, será que não é melhor você viver uma experiência? Qual é a experiência que cabe no teu bolso? É lá no Japão? Ok, massa. Mas será que a tua experiência é você conhecer aqui na região de Curitiba as vinícolas, a plantação de kiwi, de morango? Será que não é uma experiência que vai te transformar de alguma forma? A vinícola na região de Vitimaçum. Ilha do Mel. Ilha do A Mel. Ilha do Mel é um caso à parte. Olha, eu demorei anos para descer no trem da Serra Verde. E eu falava assim, nós somos muito preconceituosos, nós temos que viver todos os dias enforcando o nosso preconceito para que ele não apareça, né? Para que ele saia dentro de nós. Não exista. Mas eu tinha um preconceito de dizer assim, mas aquele trem deve ser um programa de chato. Índio, como chamam, né? Programa de... não seria bem uma fala dessa, porque eu acho também essa fala um pouco complicada. Eu sei, e é isso mesmo. E é por isso que eu falei propositalmente. Porque tem gente que fala, é programa de índio. E eu acho tão feio falar isso, porque na verdade... Cara, é tão gostoso esse tipo de programa. Aquela coisa assim, que bom que é programa de índio. Exatamente. Que bom, nós porque fomos eu me identifiquei programa de índio. Eu falaria. Sabe aonde que eu ouvi isso agora, há um tempo atrás? Quando nós fomos pro Jalapão. Assim, não falaram numa forma pejorativa, mas falaram assim, nossa, vocês vão lá para ficar não sei quantos dias no meio do mato e bababá, que programa de índio. Eu falei, mas isso é bom. Mas isso é pra gente ver, é interessante até você trazer esse assunto, é pra gente ver como nós ainda precisamos entender sobre quem nós somos, porque nós somos os índios. Sim. Né? Nós somos os negros, nós somos os visitar as comunidades quilombolas. Eu tive agora na Serra da Barriga. Você dormiu lá, ficou com eles. Passamos o maravilhoso. Natal Aí com eu cheguei à eles. conclusão seguinte, se é programa de índio, eu gosto. Exatamente. Mas voltando à Serra Verde, eu falava que tinha um preconceito, que programa chato. Vai ver mato. Deve ser muito programa de turistão, né? Que o turismo também fala, isso aqui é do turistão, né? Isso aqui não é Pega turista. Pega turista. E eu desci. Eu fui convidado pela Serra Verde Express e fui lá fazer uma experiência, inclusive muito legal, nesse vagão que diz o Barão do Cerro Azul, desci na varanda e eu fiquei tão maravilhado com aquilo que eu falei assim, meu Deus, eu desceria toda semana se eu pudesse. A obra, né, na verdade, dessa... É impressionante. Como é que se diz? Dessa ferrovia, né? Diz que é uma obra de engenharia poderosíssima. Diz que é uma, como é que diz assim, é tão complexo. É porque a gente não, quando a gente viaja, a gente começa a olhar particularidades. Mas aí quando você é mulher de engenheiro, você começa a entender algumas coisas. E você sabe quem foram os engenheiros? Você sabe quem foram os engenheiros? Eram engenheiros negros, né? Os engenheiros negros. Os irmãos Rebouças. Exatamente. Irmãos Rebouças, que inclusive deu nome à Avenida Rebouças de São Paulo também. É verdade. Né? Os irmãos Rebouças, 2 negros, que construíram a ferrovia que leva o nosso trem pela Serra do Mar. Esse tipo de informação que eu acho que assim, saber que a gente tem que passar para a pessoa que vem de fora, né? E principalmente assim, nós que moramos na cidade, nós temos que saber disso. Ou pelo menos procurar, porque eu sei que não dá para esgotar tudo, porque é muita coisa, né? Mas eu acho assim, né, Tiago, que eu acho que nós somos privilegiados em morar numa cidade. E tem curiosidades ali em volta que são muito legais de dizer. Por exemplo,
não sei se vocês já fizeram alguma trilha ali pela Serra do Mar, a pé. Eu já desci ali pelo caminho do Itupava. É que eu gosto, eu como o lenhador do canal, gosto do passeio de Itupava. Porque nessa viagem que eu fiz, desculpa, mas nessa viagem que eu fiz para o Himalaia, eu não sabia que tinha milhares de trilhas de 6 horas. Sobrevoo. O do Itupava é uma trilha que você desce andando de boa. Eu fiz 3.000 metros. Eu fiz 3.000 metros de altitude caminhando. Não, eu voltei em êxtase que você chegou até o céu, né? e, por exemplo, você, quando desce a trilha, você passa pelo trilho do trem. E, claro, tem que ir guiado e tudo mais. E você vai também pegar algumas construções que estão no meio da Serra do Mar. Não, no meio da Serra do Mar. Que só é acessível pela ferrovia, como, por exemplo, ali existe um lugarzinho ali que tem uma santa ali, que o pessoal tinha, não sei se ainda tem a santa, que era da Nossa Senhora do Cadeado. E você para ali, só é acessível por trem. Ou, claro, a pé pelo meio do mato. Existe também, se não me engano, a Casa do Bandeirante, se não me engano, que é uma casa linda. Me perdoem se eu errar o nome, mas acho que é Casa do Bandeirante. Senão ela escreve aqui embaixo o nome. Que infelizmente foi toda depredada, mas era um patrimônio tombado, patrimônio histórico. Pensa numa casa colonial linda, no meio do mato, no meio da serra, que só é acessível pela ferrovia. Coisa mais linda. Isso é privilégio. E quando você passa... Exclusividade. O trem passa por lá? Hã? O trem você vê? O trem passa em volta ali. Como eu não desci de trem, eu não pude visualizar do trem, né? Eu conheço Você foi a pé. Eu fui a pé, exatamente. Então eu conheço a ferrovia a pé. Mas é uma delícia. E assim, são coisas que você só descobre se dispondo a fazer esses programas que as pessoas, de forma pejorativa, se referem como passeio. Agora eu quero perguntar para a Tânia, ela falou que fez o caminho de Santiago de Compostela. Nesse caminho, você foi a pé quantos quilômetros? 800. 800 quilômetros. Jesus, quanto tempo você demorou? A maratona que ela falou, ela fez maratona 20 vezes metros, gente. Eu não faço 800 metros. Na verdade, eu fiz em 28 dias. E ainda assim, é rápido mesmo, assim, mas porque eu tinha uma condição, que daí entra a questão do planejamento. Eu dava aula na universidade e tinha só 30 dias de férias. E aí eu tinha que... porque foi o mês de julho, até a alta temporada. Então, era o meu período que eu tinha que fazer. E aí e ainda dentro do meu cronograma lá, né? Tinha 2 dias em Compostela, né? Tinha que ficar realmente 2 dias lá. E considerando um dia para algum problema. Mas, enfim, foram 28 dias. A média de quilometragem eram de 30, 28 e alguma coisa, quase 30. Mas teve um dia que eu caminhei 42, porque eu desviei o caminho para chegar num albergue de um brasileiro e de um espanhol. Um brasileiro com um espanhol, né? E eram sócios, enfim. Eu falei assim, pois eu vou, porque eu tinha lido nos livros, enfim. E como foi bom. Sabe o que foi mais bonito do caminho? Porque tem muitas histórias a respeito do caminho, mas assim, eu estava muito cansada. Eu estava já com joelheiras, né? Os meus joelhos comprometidos. Eu estava realmente assim, com bolhas em todo o meu calcanhar, assim. Eu já estava andando com aquelas sandálias papete. E aquele dia eu estava com um chapéu, eu estava acabada. E aí as pessoas passavam por mim, especialmente ciclistas, e diziam, você está indo para o albergue? Eu não recordo agora o nome do albergue. Para o albergue e tal. Eu falei assim, quer que eu leve a sua mochila? Eu falei assim, não, obrigado. Tem certeza, né? Eu falei assim, não, obrigado. Não, estou vendo que você está mancando e tal. Então, cada um que passava falava isso. Faz parte do desafio. Né? Aí, o que eles diziam? Exatamente. Aí, ele dizia assim, outros que foram passando, não se preocupe que eu já vou avisá-los que você está... A gente até me emociona. A gente vai avisá-los que você está chegando. Aí, quando eu cheguei na cidadezinha, estava todo mundo esperando lá fora. Sabe assim? Então, foi tão bonito, porque eles me aplaudiram e trouxeram uma taça de vinho. Olha aí. Eu cheguei muito tarde, tarde que eu digo assim, eram umas 7 horas, porque, obviamente, que eu estava caminhando de uma forma muito mais lenta, né, do que os demais. Mas aquele dia foi o maior que eu fiz, foram 42 quilômetros. E quando a gente fala assim de hospedagem, né, a gente pode ter hotel de safari, hotel de luxo, 5 estrelas, 6 estrelas, né? Hotel boutique, hotel de montanha, hotel de praia, mas tem os albergues que tem no mundo inteiro e que alguns, especialmente esse do Caminho de Santiago, assim, que não tem preço. E albergue, assim, eu sou sincero em dizer que eu nunca fiquei em albergue, eu sou um completo amador, né? Nesse assunto. E pergunto para vocês, assim, já teve algum albergue em algum lugar do mundo que vocês ficaram e falaram, uau, isso aqui é muito superior a muita experiência hoteleira? No Caminho de Santiago tem um que as cobertas são do Vaticano. Caramba! Eles cedem as cobertas com aquela...
Eu vou falar símbolo, mas acho que tem outro nome. Que são os bordados do Vaticano. Sim, sim. Nessas cobertas são vermelhas. E daí, nesse albergue, eles doam para esse albergue os cobertores, enfim. Que legal. Então, isso foi uma coisa que impressionou muito. De hotel nenhum. Mas eu acho que os albergues, eles... Inclusive, tem uma associação dos albergues no Mundial, né? Tem. Então, assim, eles são muito unidos através da associação. Mas os albergues, eles sempre foram bem posicionados na Europa, até um pouco menos nos Estados Unidos. Eu nunca ouvi muito falar dos albergues dos Estados Unidos, mas são muito posicionados na Europa por causa dos mochileiros, da proximidade dos países, a facilidade com quem você tem de fazer caminhos como o Caminho de Santiago. Mas já existem muitos albergues bem bacanas no Brasil. Então, a cultura do albergue, de quem já viajou e viveu essa realidade, acaba vindo para o Brasil e tentando procurar um albergue por aqui, que na verdade são os hostels, né? E viver essa experiência aqui. O Airbnb também, né? O Airbnb também abriu muito essa possibilidade de você fazer. Não é bem o albergue, porque o que é bacana do albergue, do hostel? É o convívio com outras pessoas, com outros mochileiros. Pessoas, exatamente. E tem hotéis, por exemplo, em Portugal. Eu gosto muito de Portugal, é um lugar que eu estive algumas vezes. Já fiz um trabalho muito bacana no turismo de Portugal. E em Portugal tem muitos prédios, hotéis, que se transformaram em albergues. Né? Hotéis que se transformaram, prédios residenciais que se transformaram em albergues. E, geralmente, os albergues, Natânia, são super bem posicionados. Estão nos melhores lugares, perto de tudo. Eu tive uma experiência num albergue, a primeira vez que eu fiquei foi na Argentina. E eu era super jovem, em Buenos Aires. Em Buenos Aires. E eu era super jovem e eu falei, nossa, será que eu vou conseguir ficar no albergue? Fiquei com aquela dúvida, né? E foi super engraçado, porque era um quarto para 4 pessoas. E eu falei assim, eu ficava num hotel que custava, eu tinha ficado no hotel, uma outra viagem para a Argentina, tinha ficado num hotel que custava, sei lá, vou chutar aqui mas tipo R$150 a diária, sei lá, R$300 a diária. Tá. E o albergue custava 20. E eu falei assim, não pode ser, né? Tipo assim... Deve ser zoado. Deve ser, 200. Vai ter pulga na cama. 20, né? Aí eu falei, não vai ser legal, né? E não, com direito a café da manhã. Tinha café da manhã. Aí eu falei, tá bom, me inscrevi, aí fui lá, assim, no meio. Quando eu cheguei, era um beliche. Era isso que eu falava. E as pessoas que tinham chegado, mas pegaram as melhores camas. Agora, você imagina eu subindo o beliche na parte de cima da cama. E eu falei assim, nossa, quem fica aí embaixo que leva prejuízo. E me tira uma dúvida só. É porque eu sou completamente sem experiência com albergue. O albergue, ele só tem quartos para um número grande de pessoas? Ou tem também albergue que tem um serviço, sei lá, um quarto para casal? Tem alguma coisa assim? Tem. Olha, eu vou te falar. Não sei se o Tânia também pode falar. Mas olha só. Em Buenos Aires foi super engraçado porque, assim, eu descia... Tem muita área de convivência o albergue. Então, eu descia para a área de convivência, tinha chopp grátis. Então, assim, as empresas pagavam para dar chopp grátis. As empresas chamavam para divulgar produtos, alguma coisa, as pessoas do albergue. Porque são pessoas que são jovens, formadoras de opinião, de alguma forma. E, por exemplo, tinha balada na Argentina, as baladas, tem uma balada lá que é muito conhecida, não sei se ainda existe, mas que era dentro de uma igreja, uma antiga igreja. Nossa. Muito legal. O DJ, inclusive, ficava no altar. E a batendo palma. Não, e todo mundo enlouquecido. Não conhecia essa. Chama... Só por aí já é curioso, né? Mas quem foi à Argentina conhece essa balada, porque ela é bem famosa lá. E os alberguistas, os hóspedes, todos entravam de graça e pro camarote, e com bebida grátis. E eu já tinha ido nessa boate uma outra vez, e eu tinha pago horrores pra entrar, né? Eu falei, nossa, é muito mais legal ficar no hostel, porque você não gasta nada. E com van pra levar, né? Então era muito legal nesse aspecto. Agora, respondendo diretamente a tua pergunta, eu já fiquei num outro albergue, um outro hostel em Portugal, na cidade do Porto, que ele era simplesmente no melhor lugar da cidade. Ele é um hostel que fica de frente para um hotel 4 ou 5 estrelas, que é da mesma rede. É da mesma rede já do passo hostel. o contatinho. E tem... Sabe que eu nem lembro o nome, mas é Blue alguma coisa. É Blue alguma coisa. E você sabe que, exatamente como você perguntou, tinham quartos para 8 pessoas, 4 pessoas, quartos para casal, e você ainda podia, sei lá, ficar quarto misto ou quarto separado só homem, só mulher. Então tinha uma pluralidade de oportunidades. O do casal tinha banheiro? Com banheiro suíte. Os outros são banheiro externo. Eram mini hotéis.
Era um banheiro externo. E como eu fui fazer um ano, eu não podia fazer um ano sabático em Portugal, eu fiz um mês sabático. Ai, que delícia. E eu fui fazer o mês sabático e eu fiz assim, como eu não tinha grana, não tinha dinheiro quando eu era jovem para fazer isso, eu já fui fazer, já estava um pouquinho mais velho, né? E daí eu já tinha viajado e tudo, mas depois eu decidi fazer esse mês sabático em Portugal. E daí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ficar num albergue, um quarto bem baratinho, são muitos dias, não sei quanto tempo eu vou ficar, vou lá encarar isso. E daí fiquei num quarto para 8 pessoas, não consegui dormir, porque as pessoas chegam de madrugada, fazem barulho, não sei Sem contar que alguém ronca. Eu acho que eu roncava. Eu roncava. Então você tava na vantagem. Bom, mas enfim, mudei para um quarto para 4 pessoas. Era eu mais 3 meninas. Gente, eu praticamente não bebo, eu não era muito da noitada. Eu durmo, né? Eu durmo, né? E daí, você acredita que as meninas chegavam super, assim, alegres, de madrugada, fazendo festa? Acho que elas, inclusive, eram 3 amigas. Elas chegavam juntas, eu falei, tu vai dormir aqui. Passei pro quarto de casal, mas eu fiquei sozinho no quarto de casal. Mas, assim, mais pela interação. Então, é uma experiência muito bacana, que eu acho que não tem idade, inclusive, Tânia, só para concluir, mas acho que não tem idade. É muito importante quando a gente fala de hospedagem em hostel. Ela não tem idade, é para qualquer pessoa, para qualquer tipo de pessoa, em qualquer idade. É o teu momento. É o teu momento de confraternização com pessoas que você não conhece. Isso é legal. Eu vejo assim que alguns albergues eles têm muito estabelecido assim regras, né? Sim, é verdade. O retorno ao hotel, horário. Algumas coisas assim, porque são quartos que você está ali com outras pessoas, né? Então cada um tem assim às vezes até a sua própria tarefa, né? Enfim, quando passa mais dias, enfim, até de deixar organizado, né? Como colaborador mesmo, enfim. E foi muito curioso, porque, por isso que eu digo, o Caminho de Santiago, ele é uma experiência para a vida. Porque eu fiquei em um albergue com 200 bilichos, ou seja, 400 pessoas. Juntos? Juntos. Por isso que eu digo assim, que tem que ter regras. Porque aquela questão, obviamente, quando você chega, né? Mas quando você vai sair para explorar a cidade, você tem que estar de volta às 10 horas. Porque senão eles fecham, de fato, o albergue. E todo mundo respeita. É porque é chato, e a questão da lei do tá silêncio. É. A partir das 5h30, 6 da manhã, que as pessoas começam a acordar, né? O único som que você escuta, que eu acho que é mágico, assim, é o som do cajado, que as pessoas tocam. E o plástico, que sabe quando você... Porque a gente não vê... É um silêncio, de fato. As pessoas preservam isto. E se alguém sai, alguém grita... por favor, né? Vamos fazer, acabamos o silêncio, enfim. Nossa. Mas aí você escuta aquele barulhinho do plástico, aquele som se repete. É o barulho do plástico e o som realmente do cajado, né? Para as pessoas estarem partindo, enfim, começar a sua jornada de caminhada, né? Mas, assim, eu acho que essas experiências de hotéis, por que não começar com os hotéis da nossa cidade? Da nossa região, né? E assim, região metropolitana, enfim. E a gente vai já deixando essa pergunta para a galera que está aí em casa assistindo, que está aí acompanhando no Spotify. Comenta aí abaixo, curte aí esse vídeo aí, compartilha com os teus amigos que também vão gostar de saber mais sobre esse assunto. Conte as suas experiências, a gente vai adorar saber também. E eu já vou agradecendo vocês dois, porque a gente amou vocês dois aqui. Se deixar, a gente vai ficar mais umas 2 horas conversando, porque eu tenho mais coisas para perguntar. Então eu acho que vai ter que ter um repeteco. Vai ter que ser... E, na verdade, a conversa é gostosa quando é assim. Né? Quando a gente não vê o tempo passar. Você não precisa ficar procurando pergunta para fazer, porque na verdade o assunto vai fluindo e é isso que é legal, né? Mas antes de terminar, eu tenho uma pergunta. Ai. Qual o melhor lugar de Curitiba e qual lugar você acha que o turista deve conhecer em Curitiba? Vocês dois. Nossa! A minha resposta ela é muito óbvia. Para mim, o melhor lugar de Curitiba é simplesmente o Bosque do Papa. E eu acho que o lugar que ninguém pode deixar de conhecer. Não estou falando porque eu goste, né? Porque se fosse só a minha opinião, porque eu quero, teria que ser o Bosque do Papa. Mas eu acho que o lugar que ninguém deveria deixar de conhecer, até porque não está assim, bem normalmente no top 10, ranking, seria o Passeio Público. Porque o Passeio Público, hoje em dia, ele está com uma... Feira de orgânicos. Ele está com uma organização legal, ele ali está com um paisagismo bonito. Ele está num lugar muito favorável para quem não conhece a cidade. É uma ilha cheia de árvores e de pássaros e de barulhos de natureza no meio de Curitiba. É acessível, fácil de chegar, é seguro e é bonito e talvez seja o parque mais histórico da cidade. Na minha opinião,
até pela antiguidade. Eu morava ali perto, eu gostava muito. Adoro aquele lugar. E eu vou para um outro lado de resposta. Eu vou dizer que eu acho que são muitos ótimos lugares de Curitiba. Eu acho que eu teria vários para elencar aqui. Mas um dos que eu mais gosto de visitar, que eu gosto de ir, que eu gosto de ver os shows, é no Teatro Guaíra. Eu sou apaixonada pelo Teatro Mas esse Guaíra. é o que você mais gosta ou é o que ninguém pode deixar de... Não, o que ninguém pode deixar de visitar é outro. O que ninguém pode deixar de visitar é o Museu Oscar Niemeyer, que é outra paixão que eu tenho por arte, por cultura. E ainda deixaria uma segunda opção, que não é uma segunda, mas que está ali, que é o Largo da Ordem, a feirinha do Largo de Domingo. A feirinha é demais, né? Acho que são pontos que você não pode deixar de conferir. Você trapaceou porque era um lugar só. E vocês agora, pra gente encerrar? Não, eu gosto muito do Centro Histórico de Curitiba. Eu acho que saber as origens, quando eu procuro uma cidade, um país, eu tento sempre buscar algo, buscar um hotel numa localização. Temos isso em comum. Né? Então, o Centro Histórico de Curitiba. Então, eu recomendaria, eu gosto e eu recomendaria esse lugar. E o Jardim Botânico, não só porque eu morei lá, mas eu vi a transformação do que era antes, o durante e o agora. Né? Então, eu gosto muito, muito, muito do Jardim Botânico e da proposta, inclusive para acessibilidade, porque lá tem uma parte de surdos para cegos, enfim. Mas eu acho assim que ele sempre está em movimento e acho que isso é muito importante. Isto. É maravilhoso. Gosto de lá também, mas como todo mundo fala de lá... Então, é porque também eu joguei a sardinha pro lado do ter morado lá. Tua vez, Olha, Thiago. eu que venho de uma cidade de praia. Gente, ele é de Maceió. Eu Ele nasci em trocou Maceió. Maceió pelo Sul, gente. Mas eu moro lá um pouquinho também hoje, digamos. Mas você sabe que eu que venho com esse referencial de praia, quem nasceu e morou em cidade de praia, tem a praia como seu grande referencial na cidade, né? Já sei. Tudo Parque Barigui. Eu gosto muito do Barigui, mas eu vou além disso. Eu acho que o que eu mais gosto em Curitiba são as ruas da cidade. Então, se você tem a oportunidade de Falou conhecer... em praia, achei que desceu Passaúna. Não, mas se você tem a oportunidade de conhecer as ruas da cidade a pé... Concordo. É muito legal. Porque, Concordo. assim, como eu tô falando, né? Você que tem esse referencial de praia, você que vem de Santa Catarina, que tem as praias lá, enfim. A gente tem sempre esse ponto de partida, né? Na cidade é a praia. Sim. E quando você não tem a praia, eu me encontrei em algum momento aqui em Curitiba procurando qual era esse referencial. As grandes avenidas, será? Visconde Urapava, os parques. E domingo é um dia muito interessante para você fazer essa caminhada até o Largo da Ordem. Isso né? Você vai pela Praça Osório, os restaurantes que você vai vendo. Eu gosto muito dos restaurantes de Curitiba. Eu acho que Curitiba tem uma cena gastronômica única no Brasil, né? Não só de restaurantes diversificados, mas de pessoas que fazem gastronomia aqui com muita qualidade, assim, né? A gente tem muita qualidade. E variedade também. Variedade. Tem muitos referenciais, assim. Eu queria uma vez, eu estava fazendo uma pesquisa, qual seria o prato típico de Curitiba? E não é o barreado, porque o barreado é do litoral. Entreveiro de pinhão? Bom, podemos dizer que sim. Nossa, mandou bem. Petisco eu sei, né? O aperitivo eu sei que é carne de onça, né? Agora tem a capicoxinha. Mas a carne de onça, na verdade, ela é de origem E o capistel? alemã. Pois é. Então, assim, nós aqui em Curitiba temos muito essa questão das referências europeias, né? É por conta da colonização. Por conta da colonização, dos êxodos que tiveram para cá. Né? O país existe há muito mais anos do que a imigração para cá de 1850, dos Mas italianos. a cidade foi formada por esses grupos especialmente europeus. Mas eu acredito que mais que formada, né? Porque aí a gente, mais uma vez, esquece o lado indígena dos povos originários, mas mais que formada, a cidade ela tem essa característica de manutenção da cultura dos povos imigrantes. E isso é muito legal por um aspecto. Sim. E ao mesmo tempo a gente às vezes fica se pegando assim, mas o que é daqui, né? O que é de Curitiba? O que é curitibano? Santa Felicidade? O que é italiano? Italiano. Sabe que uma eu coisa... gosto muito de Curitiba, eu gosto muito de um lugar que inclusive fui muito pouco, mas eu acho uma delícia, um botecão. Isso que eu falo, comida de boteco. Muito Curitiba. Baixa gastronomia. E é um boteco, um dos lugares que eu mais gosto, que é aquele do polonês ou ucraniano? Agora eu tô confundindo. Vamos lá. O bar ali da Ucrânia, não. Bar do Alemão? Não é do Alemão. Ucra é Bar? escondidinho, tem uma portinha assim que você entra ali. O Barbarã?
Bárbara. Ah, é ucraniano. Ucraniano. Isso. Maravilhoso. É que Eu são acho- nossos Bárbara é legal vizinhos mesmo. aqui. Bárbara é É legal. muito legal. Pertinho. Quem quer tomar umas boas cervejas geladas, comer o bolinho, E pão eu com acho bolinho. que eu sei qual é o prato típico, a carne de onça. Não, a carne de orelha alemã. Não, mas é tão curitibana. Também não sei. Inclusive, eu comi carne de onça, sabe onde? Em Goiás, nessa experiência Que da Rota dos bacana. Pirineus, tem um restaurante que serve carne de onça como referência de comida paranaense. Ah, Achei muito viu? legal. Ó, sabia que tinha um pé no Paraná? Talvez o pinhão sapecado. Sabia. Pinhão A sapecado. chapa, mas também tem em Santa Catarina, É. no Oeste. Não, mas Tem uma Santa Catarina chefe não de conta, cozinha. tá falando daqui. Tem uma chefe de cozinha que faz um Barreado. bolinho de barreado. Ai, Barreado, eu amo Mônica barreado. Mello, ela tem um restaurante, ela fez assessoria para um restaurante em Maragogi chamado Bintang, de referências tailandesas. E tem Tá bolinho de barreado E tem lá. bolinho de barreado no litoral de Alagoas. Nem tailandês mas enfim. Mas tem um bolinho de barreado porque ela é daqui e ela ganhou um prêmio Doma com o barreado. Se Cara, veja ó, gente, só. estamos importando. Estamos importando pra... Exportando. prato. Exportando. Você vê como a cena gastronômica de Curitiba É é importante. interessante, né? Pessoas como o Beto Madalosso, como o Leni Palhano, que exportamos para Brasília, Manu Leni tá Bufara, agora. Manu tanta Bufara, gente, premiada né? como a melhor chefe feminina da América Latina. Eva dos Santos. Eu ia falar agora, aquela Não tua esquece amiga. da que Eva. eu esqueci A Eva dela. e seu esquece quintal da do Eva. porco. Exato. Eva e seu Não, quintal melhor do porco. cheesecake Não, o Maravilhoso. melhor de frutas cheesecake vermelhas de do frutas vermelhas do mundo é dela. Para. Eva, amo você, você A sabe. ponto de eu ter encomendado bolo, que é nada. Eu quero um A gente cheesecake da encomenda Eva. o cheesecake da Eva. A Eva tá Famosa. comandando o quintal do porco, fazendo um trabalho incrível lá manda no restaurante bem. da Clemilda Tomé. É muito importante o trabalho que a Eva faz, pessoas como ela, né? E outras pessoas que fazem a cena gastronômica de Curitiba ser realmente uma cena de referência na cidade. É tanto que os hotéis, né, têm se voltado cada vez mais à sua parte Quando a Lana gastronômica. comentou do Pestana, você veja, é uma rede portuguesa. É. Então, assim, se você vai num hotel Foi o internacional, melhor né? bacalhau que eu comi na cidade. Justamente, porque, por exemplo, a gente foi lá agora no Ceviche, né, do novo hotel, comida peruana. Então, assim, essa diversidade, não somente de restaurantes convencionais, que eu digo, mas também da rede hoteleira, é um prato cheio, assim, para você sair do comum, né? Pra De você que você mora aqui. vivenciar Mas outras sabe que eu já experiências. vi gaúcho falar que nunca comeu um churrasco melhor do que alguns que já comeu aqui. Pois é, né? Já vi americano dizer que, porra, que falar hambúrguer bom no Brasil é em Curitiba. Você sabe, nós Olha, temos nosso restaurantes, nós Madeiro, temos um né? restaurante, o Madeira é muito legal, mas nós temos um restaurante aqui em Curitiba que o design dele foi premiado como um dos melhores do mundo. Qual? O Ox Steakhouse. Ai, jura? A decoração da Ox foi escolhida, do Ox Steakhouse, foi escolhida como uma das mais bonitas. Inclusive, Do teve uma mundo? época do mundo, que teve uma época que várias pessoas de gastronomia de São Paulo vinham visitar o Ox Para ter referência. para ter referências e conhecer. É lindíssimo o restaurante. Cara, eu acho Ele que tem um não menu fui de lá, né? carnes. Nunca foi? Poxa, vamos fazer uma reunião no Ox. Também porque acho. o lugar. Ah, está marcado. Porque é um lugar incrível, de gastronomia fantástica. E é uma steakhouse, né? Uma casa de carnes que proporciona. Já me ganhou. Já ganhou? Já me ganhou. Olha que eu nem sou tão carnívoro, Ah. mas lá eu gosto bastante. Eu gosto de carne, E o- carne, de de carne. carne. E o chefe, o novo chefe lá da Ox, ele tem uma pegada um pouco de técnica japonesa. Então, imagina juntar técnica japonesa com delícia. steakhouse. Ele faz aqueles pasteizinhos, como é que chama? Humaraki? Não. Huramaki? Não. Huramaki? Não sei. Uramaki é A outra Luna coisa. que Uramaki entende. é o sushi. Eu sei que existe Não, esse nome, mas não tipo sei qual. pastel chinês. É rolinho primavera. Rolinho primavera É. de carne. Roloraki. Roloraki. Então, Bom, eu não sei também. Mas faz aquele de carne dentro, delícia. desfiadinho. Uma delícia. Então, assim, nós temos realmente nomes muito interessantes, restaurantes muito interessantes. O que faz... eu sempre lembro, sabe, Paulo, de que, para as pessoas, de que a gastronomia é um atrativo turístico da cidade. Claro, Com muito. certeza. Muito E forte. aqui é muito forte. E as pessoas não percebem, muitas vezes, quando vendem a cidade, de que a gastronomia é importante. Porque vendem os parques, vendem as atrações Ou vende aquele turismo convencionais. só de consumo, tipo, E só não- de loja, de comprar roupa. E não sabe. E às eletrônico. vezes, exatamente, muitas vezes o próprio viajante não sabe. Mas quando ele chega na cidade, ele fala: eu quero conhecer os restaurantes da cidade. E às vezes ele nem pesquisa antes. Nem pesquisa antes, mas na cidade ele quer conhecer os restaurantes da cidade. E hoje nós temos, assim, restaurantes, como a Tânia falou, temos os nossos Maravilhosos, festivais né? gastronômicos, nós temos Verdade. restaurantes de referência, né, na cidade, e isso faz com que Curitiba se torne realmente uma cidade Praticamente quase turística todas muito as interessante. etnias, né? Então, isso sim é que é As tão docerias. atrativo, né?
As docerias, você falou doceria? Não, etnias. Ah, eu falei doceria. Mas docerias também. É que nós adoramos um doce, né? Não, as docerias de Curitiba são... As confeitarias são maravilhosas. São referências para o Brasil inteiro. Tânia, vamos encerrar esse programa, então, deixando os teus contatos. Onde o pessoal encontra o Hotel Além do Quarto? Olha, eu estou à disposição, né, no Hotel Além do Quarto, na verdade, lá na página, né, @Hotel Além do Quarto. No Instagram. No Instagram. Também o meu site é hotelalém-do-quarto.com.br. E no direct também estou respondendo todo mundo que queira, né, saber um pouco mais sobre viagens e destinos. E agora a gente está mais focado também nesse nosso evento, né? Que é o primeiro seminário de turismo gastronômico. Que vai ser agora em junho. Vai ser em junho. Quem se identificar, né, com tudo com o que a gente conversou aqui. Mas Está convidado. Né, tá convidado a participar. Acessa lá para conferir. Vai acompanhando. Nós estamos postando ali os nossos convidados e, enfim, os palestrantes. Acho que vai ser maravilhoso. Eu estou bastante feliz assim, de estar fazendo esse evento juntos. E, lembrando que eu conheci o Thiago num café da manhã de um hotel aqui em Curitiba. Olha. Viu, gente? Era para dar certo. Vai lá para aumentar aí o seu networking. E, Thiago, onde a galera te encontra? Paz pelo Mundo, na TV, na internet, onde é que está? Bem original, né? Tudo Paz pelo Mundo. Gente, antes de me dar um tchau, eu queria super agradecer mesmo, assim, esse bate-papo delicioso que vocês proporcionam. Vocês deixam a gente super à vontade. E dizer que eu tô sempre aberto a todas as pessoas que vão lá no meu Instagram, @PazPeloMundo. Se você botar hashtag Paz pelo Mundo, vai aparecer uma focaccia, um pãozinho francês. Eu ia perguntar, eu ia comentar isso. Quando eu vi a primeira vez, pães pelo mundo. Paes, gente. Não, a pessoa fala de gastronomia e viagens num lugar que se chama Pães pelo Mundo. E todo mundo fala assim, não, e se você põe hashtag Paz pelo Mundo, aparece... Aparece baguete, francesinho, brioche. E minhas postagens lá embaixo. Mas é Paz pelo Mundo. Lembra da Juliana Paz? Tem meu site também, pazpelomundo.com.br. Estou também apresentando um programa de viagem e gastronomia pelo Brasil e pelo mundo na Travel Box Brasil, Paz pelo Mundo, Viagem e Gastronomia, na Travel Box Brasil, que é um canal que só fala de viagens, é um canal que tem vários programas de viagem. E a gente tem lá estreando a próxima temporada, agora em maio ou junho deve sair a próxima temporada, viagens pelo Brasil, pelo Delta, pelo Goiás, pela Serra Gaúcha, por na Claro Net, aqui em Curitiba é o 557, né? 557, isso exatamente. E é um prazer falar sobre esses assuntos, trazer um pouco de felicidade, de conhecimento para as pessoas, porque por trás disso tudo é o que eu gosto de levar no meu canal, é felicidade, contar coisas boas, histórias boas, fazer as pessoas se inspirarem a sonhar e também trazer um pouco de história, conhecimento, fazer com que as pessoas se emocionem com aquela experiência que a gente tem vivido. Arrasou. Gente, muito obrigada para você também de casa que ficou até agora, que curtiu esse papo, deixa teu recadinho aí embaixo, a gente também tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no Facebook e claro, aqui no YouTube, gente, Spotify, Amazon Music, a gente também tá no Amazon Music para você que tá seguindo, tá sim, o programa inclusive tá lá, o Toca Podcast, e nesse fim de semana, 21 de maio, é meu aniversário, então parabéns pra mim, quer mandar um presentinho, quer mandar um alô, manda lá também no nosso site. Tem lá o nosso endereço de recebidos. Aceito presentes. Que pidoncha agora, meu amor. Olha, gente, assim, que clima gostoso. Que prazer estar com vocês três. Né? Mas, Lana, obrigada pelo convite. Paulo, foi um prazer. Demais. Que quinta-feira maravilhosa. Delícia. Que alto astral. Foi esplêndido. Agradeço a oportunidade de vir aqui, né, conversar com vocês nesse Toda quinta a gente tá aqui, gente. E realmente, assim, olha, que aura boa. Parabéns, muito sucesso para vocês. E muitas viagens e experiências, né? Por favor. Nesse mundo, não só do Brasil, mas de tudo, como eu vi que vocês são excelentes viajantes. Adoramos. Mas que têm excelentes experiências e que realmente, assim, as pessoas tenham, de fato, né? Não sei se esclareceu alguma coisa, mas pelo menos, assim, ter... Né, somado com alguma certeza. coisa tá aqui para acrescentar, né? E a verdade é que aqui a nossa intenção é ter um bate-papo gostoso, né? A gente não precisa se prender a nada, assunto algum. Também quero agradecer o tempo que vocês doaram pra gente aqui, essa horinha conosco aqui para fazer esse programa. Acredito que valeu o like, né? Então, valeu, né, gente? Fala aí. Lá no começo,
já dá o likezinho aqui embaixo, porque ele conta se muito. inscreve! Toda quinta tem programa novo. Claro. Nossa, como é importante a gente pedir pra se inscrever no canal. A galera esquece. Porque as pessoas assistem e esquecem de se inscrever. E o sininho que as pessoas falam faz com que os novos episódios apareçam pras pessoas que às vezes esqueceram que aquele episódio tá naquele dia. E tem aquela coisa, às vezes você pensa, mas como é que eu vou fazer isso? Vou ter que fazer um cadastro meu, mais um cadastro na minha vida? Não, queridos. Você já tem um Gmail, você já é cadastrado em toda a plataforma que gerencia o YouTube, que é o tal do Google. Então você só faz o teu login, deixa o likezinho, deixa um comentário educado também, por favor. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E agora eu vou deixar vocês aqui com mais 2 vídeos aqui para vocês escolherem. A gente já se vê daqui um minutinho em um deles, beleza? Forte abraço, até a próxima quinta-feira no Toca Podcast. Tchau, gente! Abraço! Até semana que vem.